Neste Bitalk vamos falar com o Francisco Cordeiro de Araújo, fundador dos 230, analista político e professor de Direito Internacional. 50 anos depois do 25 de Abril, qual é o estado da nossa democracia? As nossas instituições e os nossos políticos falam uma linguagem que ninguém percebe e com mais de 50% de abstenção, onde é que nós vamos parar? Estás a dizer que não é autêntico? O próprio Parlamento deve ser o espelho do que é a sociedade civil. Sim, mas o Estado agora restringe a informação com muita facilidade. Qual é que seria a alternativa? Vai ser lançado em breve. É um Parlamento sombra. As pessoas votam, não sabem quem estão a votar. Eu não sinto que estejamos a melhorar. Acho que também temos que destacar que melhorou um Se pouco. cá os problemas são semelhantes. Certo, mas nós já vimos que o problema é eles estarem lá a falar. Os 80% de votos dos deputados que façam os consensos para não dependerem dos 20% de votação direta. Mas há 5, 6, 10 deputados que estão realmente envolvidos naquilo, que têm um conhecimento muito mais profundo. Para onde é que o país ia em termos de regime? Neste momento temos um consenso maior de regime do que tínhamos na altura. Olha, Francisco, o que é que se passa com a nossa democracia? Este ano, 2024, vamos fazer os 50 anos do 25 de Abril. Antes do 25 de Abril, não tínhamos liberdade para votar e para eleger os nossos líderes políticos. Nos últimos 50 anos ganhámos essa liberdade. Mas em 2024, eu olho para as eleições e a taxa de abstenção está acima dos 50%, um bocadinho abaixo dos 50%. As pessoas não votam, não é? E se a nossa democracia assenta em nós elegermos os nossos representantes políticos e metade do país não participa nesse processo, é porque a nossa democracia não está saudável. Ou há aqui algum problema. O que é que se passa? Olá, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Vamos primeiro à parte positiva. Acho que também temos que destacar que melhorou um pouco nos últimos tempos. Há mais participação. Diminuiu a abstenção significativamente, mesmo nos ciclos externos em que temos uma grande abstenção. Isto é por um sistema eleitoral que temos que é arcaico, já não corresponde à realidade dos dias de hoje, mas infelizmente temos um problema de participação cívica e participação política que nos deve preocupar. Ou seja, nós tivemos uma altura em que estivemos adormecidos enquanto sociedade civil, que foi o período do Estado Novo. Depois houve aqui um acordar, um espaço para novas ideias, e vimos que também demos lugar a uma geração mais nova que carregava alguma energia para mudar o país, mas depois esse gás foi-se perdendo ao longo do tempo. A abstenção começou a aumentar e pior que a abstenção, há números que nós não temos de forma exata, mas que sabemos que à partida são grandes, que é, quando nós falamos do voto informado, ou seja, dentro das pessoas que vão votar, quem é que sabe realmente em que é que está a votar, o número ainda será muito mais reduzido. Quem é que Isso é o quê? sabe? 50%? Francisco, então nós não temos um problema apenas de participação política, temos sobretudo um problema de informação política. Informação e qualidade dessa participação. E Ou seja, nós mas ainda qualidade dessa informação também, Sim, não é? E nós temos um erro que nós também... Ou seja, a democracia também é um processo de maturação. A democracia não nasceu na madrugada de 25 de Abril, foi-se consolidando. Epá, mas está a maturar há 50 anos, Está a né? maturar há 50, está ali em águas de bacalhau, infelizmente. O problema é que esse tipo de participação, nós também habituámos uma lógica de reivindicação é que é boa participação. Nós fazemos barulho e faz parte, temos essa possibilidade. Mas há mais que isso. Há o criar, há o gerar novas coisas, criar novos projetos. Temos também nós um dinamismo cívico de sociedade civil. Porque o próprio Parlamento deve ser o espelho do que é a sociedade civil. E infelizmente nós também voltámos a adormecer enquanto sociedade civil. Vamos acordando em algumas partes, mas em termos de participação temos aqui um déficit que é grande. Estás a dizer que as pessoas focam-se muito na parte das eleições, né? É votar nas eleições. Sim, Mas sim, o Mas é isso processo que se democrático... pede, não é? Nós vivemos uma democracia que é uma democracia representativa, portanto logo tu vais eleger alguém que te vai representar no Parlamento, ou seja onde for, não é? Seja Parlamento português, seja Parlamento europeu. Portanto, o único que nós elegemos diretamente é o Presidente da República, não é? Agora, o que tu estás a dizer em termos da participação e em termos da representação e mesmo esse tema da reivindicação não é só de Portugal. Nós olhamos e todos os países democráticos têm o mesmo problema. Portanto, nós, se olharmos para a França, que é uma democracia muito mais antiga que a nossa, não é?
Temos os coletes amarelos há não sei quantos anos e movimentos de agricultores, etc. Portanto, Mas mais agressivos que os nossos. Sim. muito mais agressivos que os nossos. Mais Portanto, nós reivindicativos. não temos nenhuma particularidade. Eu acho que nós não temos nenhuma particularidade face aos outros países. Portanto, eles também são mal informados, a qualidade da informação é equivalente. Portanto, se nós olhamos se nós considerarmos ou tivermos a opinião de que o voto popular não reflete exatamente aquilo que devia refletir, o mesmo acontece noutros países, não é? Aliás, temos algumas democracias que são muito piores que a nossa. Sim. Portanto, se fores buscar a Inglaterra, não há sequer representatividade parlamentar daquilo que é o voto, não é? Porque como eles têm um sistema eleitoral Uninominais, sim. uninominais, ainda é pior, não é? Portanto, Sim. ou seja, Tem a vantagem da proximidade entre... não sei se depois há proximidade na prática. Ou seja, como os círculos são mais pequenos, são 650, tem uma lógica de também maior accountability. Isso faz sentido. Mas por outro lado, Mas nós não sabemos qual é a não tem uma accountability real. personalidade da representação e do pluralismo político. Mas há aqui duas questões que tocaram e bem. Ou seja, começando por esta, de comparação com o mundo. Há coisas que estamos melhores, há coisas que estamos pior. O que é que estamos melhores? E que podemos, e espero que não se vá por esse caminho, que é polarização. Ou seja, nós temos um discurso muito mais crispado em democracias como a dos Estados Unidos e como o Brasil, que para nós não devem ser referências. Porque quando nós entramos num entrincheirar que faz lembrar outros tempos, em que as pessoas não conseguem dialogar, nós não estamos perante o pluralismo político, nós estamos perante o clubismo, o tribalismo. Isto é o que está a acontecer nos Estados Unidos. As pessoas assumem a camisola, são de um lado ou do outro, parece que há só dois, há uma visão manicaísta do próprio mundo político e não conseguem ter uma discussão racional. E isso não é saudável. Felizmente ainda não estamos lá. Mas atenção, Agora, nós caminhamos para lá, porque repara, a crispação está a aumentar. está a aumentar, É mas muito mais tóxico mas é o natural discurso. que aumente, é absolutamente natural. Repara, tu há 50 anos tinhas o Parlamento, vamos agora buscar em Portugal, não foi há 50, foi há 49, porque as eleições foram depois só em 75, não é? Sim, é para a 75. Constituinte e depois 76 já as primeiras Exatamente. legislaturas. Portanto, o que é que tu tinhas? Não me lembro quantos deputados eram. Sim, 250, depois 250, o que era, 230, não é? Portanto, acho que eram 250 deputados da Constituinte. E, portanto, e o que se passava? O país estava a fervilhar em tempo pós-revolução, Sim, não é? sim, Portanto, sim, estava a sem acontecer montes de coisas em todo lado. Portanto, os focos de atenção da comunicação social na altura, e a comunicação social na altura, nós tínhamos um canal de televisão, tínhamos jornais matinais e jornais vespertinos, não é? Os jornais que saíam à tarde, e os semanários, alguns semanários, portanto, e era isto. E a rádio, não é? Portanto, a rádio estatal. Portanto, o que nós tínhamos era poucos meios de comunicação que estavam ocupados com tudo o que estava a acontecer pelo país todo. E tu tinhas 250 deputados na Assembleia da República a discutir a Constituição. Ou seja, eles falavam com eles próprios. Eles estavam a trabalhar. Eles estavam a procurar consensos para ter uma Constituição que eles tinham que elaborar durante um ano, não é? Eles tiveram um ano para elaborar a Constituição. E fizeram, e aprovaram, não é? Agora, por vezes, nós levamos meses para tomar uma decisão qualquer na Assembleia da República. O que eu quero dizer é, naquela altura os deputados estavam lá e estavam a fazer o seu trabalho, essencialmente. Hoje eles estão lá numa tribuna, ou seja, eles estão numa tribuna da comunicação social, das redes sociais, portanto, Soundbites. eles não estão a falar para eles não estão a falar uns para os outros, eles estão a falar para as pessoas que não estão lá. E isso... Isso parecendo que seria uma coisa positiva, não é? Parecendo que é uma coisa positiva, na verdade está a prejudicar o trabalho real de procurar os consensos, de encontrar métodos de entendimento, etc, etc. Portanto, as condições mudaram, não é? Portanto, nós não conseguimos evitar que isto aconteça. Isto só se vai crispar ainda mais, não é? A não ser que haja inteligência, bom senso e eventualmente algumas medidas do ponto de vista da alteração do sistema que nos permita alterar este tipo de coisas. O que vocês estão a dizer acima de tudo, e quando falaste do clubismo, é estamos a criar o preto e branco. Não é? A nossa sociedade de repente só há ideias pretas e brancas, não há tons de cinzento. Portanto tens o time Biden e o time Trump, os republicanos e os democratas. Não é? E aqui tens a esquerda e a direita. E agora conseguimos trabalhar em conjunto. Tens menos polarização do que já tiveste. Tu já tiveste dois partidos que eram completamente dominantes, não é? Claramente, em termos de... Ou seja, primeiro ponto aqui, 75 é um grande exemplo em termos de participação. As pessoas já não votavam há muito tempo, ou pelo menos nunca votaram. Sufrágio universal. A maior parte das pessoas nunca votaram. Eleições sim, que não eram genuínas.
mas tivemos 92% de pessoas a participar. Mas havia um grande fervor político e um fervor que era ideológico, que é uma coisa que não há neste momento. E havia uma discussão verdadeiramente para onde é que o país ia em termos de regime. Neste momento temos um consenso maior de regime do que tínhamos na altura. Ou seja, esse fervor, que se poderia não verificar pela retórica da Assembleia da República, verificava-se nas ruas e de forma bastante agressiva. Isso também não é positivo. Certo. Ou seja, felizmente também houve aqui um acalmar saudável e um discurso menos polarizado nesse sentido. Isso é positivo. Agora, Portanto, aquela temos parte a que estavas a evolução. falar da reivindicação Baixou em termos ideológicos, mas continua a existir uma reivindicação também com um discurso, curiosamente, que parece um discurso dessa época e que não é um discurso de agora, 2024, não é uma questão de... Ou seja, os chavões continuam muito a ser o mesmo. Nós vamos a manifestações e é difícil criar manifestações novas. Há aquelas manifestações que se repetem com um discurso semelhante e se calhar também não temos a adesão que devíamos ter em manifestações que Mas se calhar os com problemas, iniciativas se calhar os novas. problemas são semelhantes. Sim. Não sei se são semelhantes ou é a retórica que continua a mesma ou presa no tempo. Vemos que na política nós não conseguimos ter um discurso de 2024. Ou temos um discurso, parece que voltámos aos anos 70 e estamos a discutir esta lógica de esquerda e direita como na altura se tinha, ou pelo menos parecida, ou em termos excessivamente ideológicos que as pessoas já não se revêem nesse tipo de discussão, ou temos porventura um discurso de há 10 anos, que é a questão de mas então e a Troika? Quem é que chamou a Troika? Já passaram, o quê? Estávamos em 2011, já passaram 13 anos. E voltamos a isso. Mas o que eu acho que é essencial aqui notar também é que, em primeiro lugar, isto evoluiu em termos de comunicação, de transparência das instituições, isso é saudável, mas tem sempre uma parte que vem agarrada a isto. Ou seja, nós temos mais transparência, mas por outro lado, o tom do discurso político naturalmente muda. Um bom exemplo que nós temos, nós quando entrevistávamos nos 230 deputados mais velhos, perguntávamos um pouco o que é que eles sentiam de diferenças ao longo do tempo. E eles sentiram que, a partir do momento que, por exemplo, as comissões parlamentares, que é onde se faz o trabalho importante da Assembleia da República, não é no plenário, o plenário é um exercício de retórica, quando se faz esse trabalho, a partir do momento que é televisionado, por exemplo, pela RTV, e que ainda bem que o é, Muda logo. Claro. Porque se uma pessoa está à frente de uma câmara, o chip é diferente. Claro. E há aquela necessidade dos partidos de dividir para conquistar eleitorado. Eu tenho que afirmar perante o meu eleitorado. Se calhar à mesa, entendiam-se. Normalmente, ok, vamos fazer esta cedência, aqui um compromisso. Mas tem que vincar muito, e muito também por soundbite, o que é a sua posição. E aquilo não é uma discussão, não é uma negociação. Basicamente é um afirmar de posições. Isto também se verifica no Parlamento Europeu. estavas a dizer. Com entrevistas. Mas repara, mas mesmo E agora temos o problema das redes sociais, que ainda cria Ainda é uma pior. forma mais instantânea, que nós tínhamos o filtro dos mídia, neste momento não temos. Um deputado faz uma intervenção para dar para um Reels, para dar para um TikTok. Mas reparem, nós torna um discurso simplista. Antes, especialmente Sim. no pós-25 de Abril, os partidos também queriam aumentar a sua votação, não é? Sim, Também era queriam tudo cativar igual. os eleitores. Claro. As motivações eram iguais. Sim. As motivações eram as mesmas, mas a forma que tomou hoje é completamente diferente. Sim. Porque tem a ver com esta velocidade da informação e que é importante Sim. mandar os Também, soundbites para depois irem nas acho que redes. também houve um erro que também está a prejudicar isso do trabalho das comissões, porque a gente podíamos ter o plenário mais verbalizante, não é? Mais retórico, de blá Sim. blá blá, e depois temos as comissões, como tu disseste, que é uma parte mais importante Sim. em termos de trabalho real, a funcionar bem. Mas o facto de ser avançado com excessivas comissões de inquérito, que na Sim. prática não levaram a nada cá para nós, não é? Portanto, não se... Deram bons takes para o Ricardo Araújo Pereira. Pronto, mas só isso. Porque as comissões de inquérito do Parlamento não servem para nada mesmo, não é? Portanto, que não são investigações que cabem ao Ministério Público, não é? Ou à Polícia Judiciária, ou Sim, seja, sim, quem sim. for. É uma prática americana. Pronto, então este excessivo número de comissões de inquérito distraiu as pessoas para coisas que são secundárias, não é? Os deputados, neste caso, deu alimento à comunicação social e ao Ricardo Araújo Pereira, Sim. deu alimento a toda a especulação e, portanto, degradou a imagem também dos políticos, não é? Porque a imagem que passa é que são todos corruptos, há sempre corrupção, se há uma comissão de inquérito, é onde há fumo, há fogo, não é? Portanto, e que nós sabemos que nem sempre corresponde à verdade.
e passou a televisionar, lá está, não é? Passou a mediatizar as comissões de inquérito. Ou seja, deixaram de ser locais de trabalho e passaram a ser locais também para verbalizar e para discurso e essa tralha toda, Sim. não é? Não, retira o foco Qual- da atividade principal Qual é a de um saída para deputado. isto? Ou seja, eu acho que em primeiro lugar é a qualidade dos nossos próprios deputados e a postura que tenham. Isso nós Falamos não sempre- controlamos. Controlamos, não somos nós que votamos e nós Não queremos novas controlamos, soluções. porque as pessoas votam não sabem quem estão a votar. Sim, mas esse é o problema. Por isso é que nós temos de trabalhar na parte da sociedade civil. Ou seja, a solução fácil é legislar. Vamos legislar como se essas coisas pudessem legislar e às vezes por práticas mais autoritárias. Outra hipótese, é ir pelo caminho difícil, mas que é o caminho correto, é trabalhar a sociedade civil. Bitalkers, aqui nós não somos um grupo fechado e podes aceder a todos os nossos episódios em youtube.bitalk.pt. Trabalhar a literacia política, e isto começa nas escolas, as pessoas perceberem desde o início o que é isto funcionar em democracia, o que é isto viver em comunidade, que responsabilidades temos que ter e que conhecimento temos que ter, nomeadamente para tomar decisões, apesar de serem poucas. E depois temos outro problema maior, que é, vocês falaram aqui bem e tocaram em dois termos que são diferentes, mas que são compatíveis, que é a questão da democracia representativa, que é necessário por motivos de eficiência, ou seja, nós não vamos ter uma democracia direta novamente, apesar de termos Porquê? apps no nosso telemóvel. Porquê? Ou seja, nós podemos ter apps no telemóvel, mas há uma razão de especialização e de Sim. eficiência que nós vamos ter sempre, que é atribuir esta função política, nomeadamente a função legislativa, a profissionais que devem fazer isso. Tá bem, mas Profissionais não é ser a carreira deles. Mas temos outra questão, que é, isto não quer dizer que seja uma democracia adormecida, porque nós, na nossa Constituição, temos, logo no artigo 2º, o aprofundamento da democracia participativa. A democracia participativa é compatível com a democracia representativa. E o que é isto? Mas não se limita a isso, Francisco. Lá está. Se nós temos isso na Constituição, acho que analise lá comigo. Então, se nós temos os deputados, a qualidade dos quais nós não controlamos, embora pense que em média devem ser pessoas profissionalmente capazes, não é? Mas nós não controlamos quem eles são. Mais, eles estão num palco. Nós Eles- controlamos quem eles são, nós elegemos-los. Nós elegemos, mas enfim, mas como Não nós consegues, sabemos, não consegues sempre controlar as pode-se criar- listas dos consegues partidos. controlar as listas porque eles são definidos pelos partidos, não é? Portanto, tu não podes dizer, olha, eu quero este na lista, eu não quero não aquele temos na um lista, voto preferencial. não é? Portanto, podia ser uma hipótese, não é? Agora, Ter uma pré-eleição de eleição para as listas. Sim, Pronto. ou seja, não só de primárias, mas no momento de votar, e há outros países que o têm, que isto é, Rejeitas. falam na forma do sistema eleitoral, é ter um voto preferencial. Dentro daquela lista, eu escolho os candidatos que prefiro. E isso também contribuía para eu não estar limitado pela seriação que é dada pelos partidos, sem dúvida. Exato. Portanto, essa é uma hipótese. A segunda hipótese é, já que nós temos uma mediatização tão grande do discurso político, se há um apelo direto, permanente dos deputados ao povo, não é? Portanto, e à opinião das pessoas, por que não uma parte da decisão da Assembleia da República não ser de facto de democracia direta? Ou seja, qualquer votação, fosse ela que fosse em plenário, tinha, por exemplo, 20% de valor que era não dos deputados, mas sim votado diretamente pelas pessoas. Epá, hoje em dia é fácil de fazer, tecnologicamente isso não tem problema nenhum. As pessoas têm uma app, está-se a discutir um assunto que lhe interessa, a Assembleia está a discutir um assunto em que eu tenho uma opinião, eu quero participar, eu vou e voto. Sim. Se eu não tenho opinião, não voto. E depois o que vai acontecer é, vais ter leis em que vais ter 200 mil votos, porque as pessoas participaram muito, e vais ter outras em que só tem 1000 votos. Mas qual é o problema? Se as pessoas não têm opinião, não votam sobre o assunto. Sim. Quem tem opinião, vota. Isso obrigava, de facto, então, os políticos a explicar melhor as leis, a explicar melhor o que é que está em cima da mesa, o que é que se está a propor, e assim iríamos aumentar a tal literacia política, não é? Sim. Porque as pessoas estavam também mais interessadas, porque queriam participar, queriam maior saber, sabem que o seu responsabilidade. voto contra diretamente e podiam participar. Porque Isto é que a Assembleia não consegue tomar uma decisão? por Há uma exemplo, neste proposta sentido? que foi feita em Itália sobre isso. Mas o problema é que isto pode ser sempre um meio auxiliar, mas nunca poderá ser o meio principal. Certo, mas Pela tu- lógica de especialização mas que é tu- necessária. mas Mas tu é vais para jogar concordar naquilo que tu comigo. estavas a falar de Os como é que se faz as pessoas terem mais interesse Sim, pela sim, sim, sim. política Ou e seja, dar perceberem melhor o que está a responsabilidade acontecer. é uma das vias, mas sempre compreendendo que uma democracia
participada, não quer dizer que abandonemos uma democracia representativa, que vai sempre funcionar da melhor forma. Para já não. Sobretudo porque há diplomas que são complexos e têm que envolver estudo. E as Ok. pessoas têm as Mas suas repara, funções. mas eu dei-te Agora, há assuntos que são... eu dei-te 80-20. Sim, sim, Eu sim, dei-te sim, sim. 80% para a parte profissional, para os deputados tomarem a decisão, e 20% para a incerteza pública. Eu acho que depende do diploma. Eu acho que Depende é de um independente. diploma. Se for um diploma em que seja relevante uma opinião que não seja tão informada, chegando a esse ponto, tudo bem. Agora, diplomas complexos, que estamos a falar de leis que são criadas na Assembleia da República, não me parece que possa ser só um género de sondagem. Desculpa, eles que Sondagem- façam os 80% de votos dos deputados, Sim. que façam os consensos, para não dependerem dos 20% de votação direta. Façam os consensos Ou então, necessários. se acham que por Sim, acaso mas não eu acho que conseguem também fazer tem o que- consenso, Mas aí estão tem- sempre ter um- moralmente pressionados pela vontade também, o que é. Exatamente. Mas o problema é a questão que eles têm que ter, porque há outro problema se nós abandonamos uma democracia representativa de forma Pleno, mais 100%. ampla, que é o problema da responsabilização. Quando nós tomamos uma decisão e não sabemos quem está a tomar, é muito mais fácil corremos ou cometemos erros. Porque quando nós sabemos quem responsabilizamos, quem tomou essa decisão, e os políticos têm que ser responsabilizados por isso, é muito mais fácil haver esse escrutínio. Se formos, por exemplo, se fôssemos por uma prática mais de plebiscito ou referendo em muitos assuntos, nós basicamente era Eu a não decisão pro- eu não todos. propus isso. Claro, Eu não claro, propus claro, isso. Eu propus Agora, 20% em termos da decisão. Sim, dos termos dos 20%. E tu estás a argumentar agora uma coisa, parece que já estamos na Assembleia. Sim, 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 sim. Tu estás a argumentar que as pessoas podem não estar preparadas para tomar essa decisão. É verdade. E cabe aos deputados esclarecer às pessoas o que é que está em questão e o que é que está em questão na votação, ou na tomada de decisão que vai ser feita. para ter uma população mais Não, mas a minha informada. questão é a frequência disso. Ou Mas seja, repara, mas qual é o eu não vou estar... Mas deixa-me só terminar. Sim. Repara, sendo assim, há um argumento, as pessoas não estão preparadas. Tu sabes que esse era o grande argumento do Salazar para não haver eleições em Portugal, não é? Mas a Livres. minha questão não é só de não As estarem... pessoas não estarem preparadas Mas para não é tomar uma questão de decisões. preparadas Mas no tu- sentido objetivo, é no sentido subjetivo de cada uma das votações. Ou seja, se nós chegamos ao final de uma semana e temos todas as semanas votações para várias coisas, se me disserem, ok, vamos fazer um estilo desses de 2 em 2 meses, tudo bem. Agora, todas as semanas, as pessoas têm as suas vidas, têm as suas profissões. Será que as pessoas estão preparadas no sentido de conseguirem arranjar tempo para estudar esses diplomas? Quem não quer, não Ou vamos ver isto por reels em que os deputados nos apresentam informação Companheiro, quem não- e nós Se calhar. estamos aqui tipo júri, concurso. Mas quem não quer não participa. Mas será que é assim? Ou nós basicamente vamos fazer é por mobilização, que é o que acontece por causa dos partidos? Quem é que são aqueles que estão sempre presentes? Nomeadamente os sindicatos. Qual é que seria a alternativa? Porque a verdade é que nós vemos é que esta democracia representativa, 50% das pessoas não querem saber. E das 50% que querem saber, tu próprio disseste, mais de 50% não sabe o que é que está a dizer. Não, e tu passas um cheque em branco durante 4 anos. Exato. Mas Passas- mas por isso é que entra a democracia participativa. Os como é que- mecanismos escrutínios implica essa literacia política da forma da Como é que isso se participação. faz? Dou-vos um exemplo. Uma das coisas que estamos a criar e que vai ser lançado em breve é um Parlamento Sombra. Ou seja, agarrarem 230 cidadãos e pô-los a fazer o trabalho exatamente que fazem as comissões parlamentares. Dividimos por comissões parlamentares, não têm ligações a partidos, querem participar, têm ali uma ferramenta. Ou seja, têm ideias para o país, querem discutir políticas públicas, querem aprender como é que funciona um Parlamento sem estarem numa simulação, mas verdadeiramente produzir propostas que podem mudar o país, fazem-no ali. As propostas são votadas e são passadas à Assembleia da Mas são só República. 200, mais de 230, não é? Mais 230, ou seja, vamos Espera, ver como é que corre Mas espera aí, mas este são projeto. 230 que não Se nós representam ninguém. conseguimos replicar isso de outras formas, com mais pessoas, nomeadamente no poder local, vamos criando outros mecanismos. Há projetos que já o fazem e começam com pessoas mais jovens. Dar ferramentas para as pessoas conseguirem ligar ao poder político, o poder político verdadeiramente fugir dessa bolha em que se enfiou, para que, por exemplo, propostas poderem chegar à Assembleia da República. Há pessoas que têm boas ideias. Reforma do sistema eleitoral. Nós, em geral, eu acho que é bastante consensual, quando as pessoas são presenteadas com o que é o desperdício de votos, conseguem concordar num ciclo de compensação nacional. Se nós conseguirmos verdadeiramente focarmos de isto é uma medida que nós queremos e pressionar os deputados, sobretudo os partidos que não têm grande interesse que isso seja aprovado, a pôr isto na agenda pública. Isto o quê, concretamente?
neste Haver, Círculo Nacional de Compensação. Porquê? Porque partidos maiores beneficiam do Do sistema que método estão, porque como nós temos 22 círculos, e além de termos o método Donte, sobretudo em círculos com pequenos mandatos, há muitos votos que são desaproveitados. Nós, por exemplo, em Porto Alegre, elege sempre dois deputados. Muitas vezes é só de um partido, até. Nos círculos externos, Europa e fora da Europa, temos mais de 1 milhão de eleitores e a maior parte dos votos não contam. Sem ser aqueles votos que são considerados nulos, que é outra coisa parva, mas esses votos que não são nos principais partidos, neste caso em 3 partidos, são completamente desaproveitados. Já Se agora nós só para, tivéssemos uma só porcentagem para final... explicar, Francisco, só para explicar. Portanto, estás a dizer não contam, vamos imaginar um conselho qualquer em Portugal Não. que pode eleger X deputados, não é? É por Portanto, distritos, sim. os deputados Sim. são distribuídos consoante os partidos que têm mais votação e, portanto, um partido até pode ter Por causa muitos do número de votos, mandatos. mas não chega lá nenhum deputado e, portanto, não elege ninguém. Sim. E se isso for replicando em várias zonas do país, às tantas, juntando esses votos todos, até tem uma votação significativa, mas Sim. como teve pouco em cada um dos distritos, não conseguiu eleger nenhum deputado. É disso Sim. que estás a falar, Sim, não é? por exemplo, E, portanto, compensar esses votos, criar um círculo extra que vai eleger alguns deputados com base nesses votos da soma olha, nacional. eu não faço contas, mas até arriscaria a dizer, um partido que tivesse 10% de votação em praticamente todos os distritos, menos Lisboa e Porto, provavelmente não elegia ninguém. Provavelmente não Sim. elegia nenhum só deputado e, portanto, há muita Braga, gente a votar nesse Setúbal partido. é que consegue. Talvez Braga, Setúbal também. Depois ou seja, Viseu, Aveiro, se nós noutro modo, retirarmos mas os sim. grandes círculos, não é? Sim. Tu podes ter uma votação bastante expressiva e não E é conseguir. difícil eleger, Eu não sem consigo. Exato. dúvida. Pronto, e esse seria o círculo de compensação para trazer mais. Mas isso vai trazer mais deputados para a Assembleia, mais Não traz mais deputados. Não, mais reorganiza-se de outros aos deputados. partidos. Sim, de outros traz de e outros mais. partidos, mas isso não resolve o problema. Desculpa, mas da há participação. mais uma coisa que isso faz todo sentido, que é tu votas num distrito onde sabes que o partido que tu preferias eleger para a Não vai ter Assembleia representação. não vai ter representação. Então faz um voto útil no Podes outro fazer um partido que vai voto útil eleger. num dos dois partidos. Isso não é um voto, muitas vezes, um voto que expressa a vontade real da pessoa. Mas Eu isso já- é uma Está adaptação, isso é condicionado. uma adaptação ao sistema que nós temos hoje. Portanto, é uma pequena melhoria. Sim, Mas é isso uma não forma do resolve- sistema eleitoral. Mas não resolve a base do problema. Não, isso vai melhorar, termos de participação política, vai claro que não. melhorar a representatividade. Ou seja, Sim. as pessoas já não sentem tanto que o seu voto pode ser inútil. Certo, não é? mas nós já vimos que o Só uma problema é manifestação eles de protesto. estarem lá a falar para as câmaras, a falar para os votos Não e não resolve. estarem lá para falarem uns com os outros e encontrarem consenso. Ou seja, aqui primeiro temos duas coisas. Nós usamos sempre a expressão eles, Eles, porque os partimos que não deputados. são cidadãos. E isto é um Não, problema. são eles, outros E é um cidadãos. problema de, Não somos nós os de classe, três. sim, mas uma classe política que se Uhum. fechou, mas Isso também há. de nós que adotámos também aquele discurso às vezes simplista, mais de treinador de bancadas, e dizemos, ok, está ali o problema e parece que isto também não é a nossa democracia. Também, então demos essa carta branca para eles ficarem com a posse disso. E uma das coisas que temos é que a política não pode ser o hobby de alguns, tem que ser a realidade de todos, tem que ser algo trabalhado pelo coletivo da sociedade, sobretudo uma sociedade que se pretende mais ativa Mas e como, mais Francisco? motivada. Nós só somos chamados de 4 em 4 anos. Mas aí está a questão. Agora já não somos chamados de 4 em 4, infelizmente. Mas, além da votação, nós temos este período que estamos a escolher, em termos de democracia representativa, os nossos representantes, e falamos da reforma do sistema eleitoral e de como é que temos um voto informado. Depois disso, nós temos que criar ferramentas, algumas que estão um pouco obsoletas, mas que existem. Olhem, por exemplo, os orçamentos participativos, olha as presenças nas assembleias municipais, que é um poder mais próximo do cidadão. Iniciativas legislativas de cidadãos, ou seja, nós podemos fazer leis, nós cidadãos podemos apresentar. Temos um conjunto de assinaturas que temos que recorrer e ainda há um processo muito burocrático, os direitos de petição. Mas depois podemos fazer verdadeiramente pressão no poder político de uma forma de dizer, ok, há propostas e há também, ou seja, e eu critico muito a Assembleia em algumas coisas ser fechada e a própria imagem que tem, nomeadamente ter uma grade à frente do seu edifício, mas uma pessoa pode ligar para a Assembleia da República e pode pedir para falar com as bancadas parlamentares. E se tiver uma ideia, à partida é recebida. Por e-mail é mais difícil, porque são muitos e-mails e aí nem todos os deputados dão resposta, é verdade. Mas, por exemplo, o nosso projeto é um exemplo de o que é que foi entrar na Assembleia sem ter lá conhecidos. Nós não conhecíamos deputados e conseguimos entrar lá, fomos pela via tradicional e depois, obviamente, fomos conhecendo melhor por estar lá nos corredores da Assembleia da República. Mas, verdadeiramente,
há a hipótese de as pessoas criarem propostas e chatearem os deputados. Algumas pessoas até chateiam pelas redes sociais e alguns deputados que correspondem. Dou-vos um exemplo. Houve uma pessoa, que é o Pedro Sequeira, é um jovem, um pouco mais velho que eu, e enviou-me um e-mail na altura para o mail do projeto. E ele tinha pensado uma própria reforma do sistema eleitoral. E ele não era tipo das áreas tradicionais que infelizmente criam um bocado a bolha política, direito, ciência política e isso tudo, é das áreas de engenharia. E ele fez as contas, estudou outros sistemas eleitorais e concluiu que o sistema, por exemplo, dinamarquês era um bom sistema, se calhar até melhor para a nossa realidade do que o alemão. E estudou também Países Baixos e isso tudo. Fez uma proposta concreta, detalhou aquilo. Pá, e depois o que ele fez foi começar a apresentar. Fez uma petição. As petições, infelizmente, é difícil terem sucesso e são um bocado menosprezadas. Porquê? Mas começou... Porquê é que tem? Porque são, primeiro a questão das assinaturas, que demora sempre algum tempo. E, sobretudo, é preciso muita paciência. Depois, eu acho que pelos próprios deputados, às vezes é visto como uma questão menor. Ok, tenho que fazer a audição nas comissões de receber essas petições e às vezes, se calhar, não dão a importância, por vezes pela qualidade que é feita a petição, outras vezes, se calhar, deveria haver mais vontade política. Mas há, pelo menos, esta forma de, mesmo sem ser petição, uma pessoa pedir audiência com os partidos políticos. E, sobretudo, em partidos políticos que são grandes, que têm muitos deputados, que nós, quando olhamos para os deputados, nós olhamos para aquelas figuras principais. Mas não podemos esquecer, agora, neste caso, antes era 120 o Partido Socialista, mas agora tem 78, o Partido Social Democrata também tem 78. Ou seja, são muitos deputados. E conseguem ter tempo para gerir na sua agenda, ouvir mais cidadãos. Além de terem um dia de contacto com o eleitorado, que é obrigatório, que é a segunda-feira. Ou seja, se calhar falta-nos a realidade britânica. Eu vi depois acontece alguma coisa, nesse caso que estavas a contar. Há muitos depois da também deputados petição que não têm o poder dentro dos partidos para garantir. Mas estavas a contar, por é exemplo, outra preocupação. estavas a contar, Mas se calhar falta-nos um gabinete também dos próprios deputados, com uma lógica inglesa, de nessa segunda-feira uma pessoa saber, ok, eu quero falar com aquele deputado, eu vou lá à segunda-feira e ele tem o gabinete na terra onde ele vive. Certo, mas ele pode ouvir e depois não dá em nada, porque essa é a sensação que dá. Tu estavas a dar um exemplo claro de alguém que estudou os vários sistemas. E em que é que isso resultou? Infelizmente ainda nada. Infelizmente Olha, ainda nós nada. também- E essas histórias são N. Sim. Nós apresentámos uma petição também, por causa do corte das florestas, não é? Portanto, para alterar a lei no que diz respeito aos procedimentos de corte. Infelizmente a Assembleia da República foi dissolvida. Sim. E agora vamos ter que voltar à carga, não é? Diremos assim. Mas tínhamos propostas concretas, ou seja, nós olhámos mesmo e para o processo e temos as propostas concretas de como é que se pode E resolver o reunimos problema. 18.000 assinaturas, que era mais do que suficiente. Mas estão a tocar num assunto em que é se calhar dos melhores exemplos em que o cidadão começou a recuperar poderes, nomeadamente de acesso à informação, porque temos, até do ponto de vista internacional, temos a Convenção de Aarhus, ou seja, permite às pessoas acederem à informação que noutras formas, ou noutros tempos, a administração pública se fechava em si. Ou seja, esses direitos que concedemos aos cidadãos é também importante para uma pessoa, perante uma administração pública que seja fechada, conseguir alguma via de abertura. Mas ainda há um caminho pela Como é que frente. chamaste? Convenção de quê? De Aarhus. O que é que é isso? Ou seja, é Explica uma lá. convenção internacional. A própria União Europeia está ligada a esta convenção e também tem deveres de transparência por causa desta convenção, mas os Estados, como Portugal, fazem parte. Ou seja, nós, através desta convenção, temos acesso à informação, ou seja, a administração pública tem que justificar porque é que limita o acesso à informação. E essas regras de transparência da administração pública são também uma forma do cidadão ter um papel mais ativo e não ser o Estado a fechar-se entre si. Se o Estado quiser restringir algum tipo de informação, tem que justificar porque é que a restringe. Mas agora, E se o Estado restringir, eu vou ao tribunal. Sim, mas o Estado agora restringe a informação com muita facilidade. Sim, então vai ser ao tribunal. Tem o argumento de que tem dados pessoais. A lei de proteção de dados. Então, acabou. Temos o tribunal perfeito para isso. Temos os tribunais nacionais e, em certos casos, envolvendo a União Europeia, Mas o Tribunal disso? Geral. Tu antes ias a uma Câmara Municipal e querias ver um projeto. Pedias Sim. e tinhas acesso ao projeto. Hoje chegas lá e não Tem tem lá acesso. Sim. Dizes, É uma das fazer discussões que já tem começa que a ser na solicitar. jurisprudência. Mergulhar em burocracia, não é? É, Sim. Mas podem perfeitamente apagar essas partes. claro que podem. Ou seja, é Já uma questão trabalho. de proporcionalidade É e preciso adequação. explicar isso. Mas estás a ver, esta é a sensação que depois as pessoas têm. É que, apesar de tu dizeres, existem muitas ferramentas,
que os cidadãos podem fazer propostas à Assembleia e podem pensar no país, mas depois quando a pessoa normal começa a ver o processo todo que tem que fazer, com quem é que tem que falar, para onde é que tem que ir, as Ir coisas a não tri- são claras. Não, ir a tribunal. Epá, não faz sentido uma pessoa ter que ir a tribunal para ter acesso a um documento da administração pública. Sim, mas eu nem estou a falar de acesso a Não- documentos, Ainda estou a falar democracia. só em participação política, né? Esta questão das assinaturas, recolheres as assinaturas, ires à Assembleia, teres uma proposta com pés e cabeça, és ouvido pelos partidos todos e depois andas ali a batalhar para que alguma coisa seja feito, porque ninguém realmente te dá atenção, porque eles estão envolvidos nas guerrinhas deles. Infelizmente ainda há muito essa lógica, primeiro de, como temos visto nos últimos tempos, não se sentarem a negociar, cada vez mais acontece isso, mas há a lógica de, ok, é este clubismo de partidos em vez de, não interessa quem propôs, e até se calhar é mais fácil quando é um cidadão a propor, mas tipo, serem pragmáticos, isto faz ou não sentido para o país, traz benefícios, não traz, expliquem. E essa, ou seja, como vocês disseram e bem, eles não são obrigados a concordar com tudo. E ainda bem que não concordam, têm que ser responsáveis. O problema é que às vezes dizem sim a tudo, mas têm que justificar porque é que não concordam. E tem que haver essa maior transparência. Agora, o problema eu acho que também é um problema interno dos partidos. Por se calhar aquele deputado que vos vai ouvir na Assembleia da República depois não tem grande peso no partido. E muitas vezes é o deputado que tem uma ligação à terra, isso tudo, porque foi a conselhia e não foi a estrutura central do partido a escolher, mas que no partido e na Assembleia da República é um É deputado um que não voto. tem assim tão poder. E mesmo na comunicação social não tem uma grande presença. Nós entrevistámos deputados que as nossas entrevistas são das poucas entrevistas que eles dão, porque não são nomes tão sonantes. E às vezes, se calhar até trabalham mais do que caras conhecidas. Olha, aí está uma coisa que eu acho que seria muito interessante de ver, é mais caras dos partidos a falar, ou seja, quando estamos a falar sobre um tema, sobre a educação, pá, nós não queremos ouvir o Pedro Nuno ou o Montenegro, ou seja, quem for, não queremos ouvir o líder parlamentar da bancada, nós queremos ouvir os 3 ou 4 deputados que estão realmente envolvidos a estudar aquele dossiê e viram os problemas e têm opiniões. E esses é que deviam ser convidados para a televisão. Não só com media isso- training, serem mais genuínos também. Exatamente. Não, isso seria se calhar uma forma de acabar, ou melhor, de diminuir a crispação, não é? Sim. Porque quando pões pessoas a falar sobre o assunto e não sobre política em geral, obviamente que eles têm outro tipo de atitude. E ajuda, mais e políticas ajuda e as não só pessoas a políticas. ligarem-se com aquele problema, porque estão a ver que não são os mesmos de sempre que vão para ali falar, e muitas vezes eles não sabem. Muitas vezes o PS está a trabalhar numa cena de educação, não é? Pá, Pedro Nuno Santos não sabe exatamente o que é que eles estão a fazer ali na comissão, mas há 5, 6, 10 deputados que estão realmente envolvidos naquilo, que têm um conhecimento muito mais profundo, não é? E acaba por vir o líder mandar soundbites de Mas política isso em vez de vir. também cabe um bocado à comunicação social fazer esse Claro trabalho que cabe. pedagógico, coisa que eles não estão absolutamente interessados, eles querem audiência. Mas eles não é? também não estão interessados, porque se eles põem lá uma cara que não é conhecida, se calhar É também isso, não não vão tem ter audiência. audiências. Lá Sim, está. sim. Mas Mas podem tu apostar num estavas a dizer formato uma coisa diferente. agora importante, que era o tom político, não é? Sim. Isso é uma coisa muito engraçada, de facto. A mim parece-me que não é em todo lado assim, em todos os países. Nós em Portugal parece que temos uma linguagem, que é a linguagem normal das pessoas, aquela que nós estamos a falar, e há uma linguagem de políticos, Sim. que é completamente diferente, ou seja, que tem os seus truques. Ou seja, parece que há um jargão político, que não é tanto do discurso, é mais, ou da ligação das palavras, mas é mais do tom, Uhum. não é? Não, é do Da vocabulário também. atitude. E O posicionamento corporal, tudo. Epá, que se torna hermético. Ou seja, torna hermético. E por isso, quando tu há Inócuo. bocado estamos a falar, inócuo, exatamente. O gajo parece que está a falar e não diz nada. Exato. E aquilo que há bocado estavas a dizer, quando nós dizemos eles, são eles. Os gajos que falam assim, São os né? gajos que falam assim. São eles. Não é? Sim. Quando Têm há mais cobertura. quando há um deles que fala de forma diferente, e nós sabemos alguns que falam de forma diferente, não é? Nem vamos chamar nomes, que é para Sim. não estar a realçá-los, eles têm outro apoio popular, porque as pessoas compreendem, não é? Agora, aqueles que continuam a ser doutorais e acham que fazem aqueles discursos, é pá, como não posso deixar de citar. Ontem eu ouvi o Presidente da Assembleia da República, depois de ser eleito, a falar. Epá, aquilo já devia estar no museu, não é? Quem fala Não. assim. Mas eu acho que É a questão cassete. do não ia ligar o chip. Isto eu sinto que há aqueles deputados políticos em geral, ou seja, para falar também de governo, que têm também mais experiência, mais anos de percurso político, e nota-se que uma pessoa a falar off the record consegue estar a falar de certa maneira, on the record ligam a máquina.
E aquilo já está, e é uma maneira também de se protegerem. Ou seja, começam com aquele discurso que é Redondo. treinado ao longo do tempo e já sabem, este assunto, ok, Sistema Nacional de Saúde, eu vou dizer isto, cooperação entre o privado e o social, estão lá, está sempre. É Já cassete. debatem isso, muitos deles desde as juventudes partidárias, então é um bocado, é esse discurso cassete, mas é sobretudo um chip que eles mudam. Mas é interessante, uma das coisas que nós tentávamos fazer nas entrevistas é também fazer perguntas mais pessoais, mais perguntas como Sagres ao Superboc. E eles respondiam. E aí baixavam a guarda. E começavam a ser mais genuínos. Era uma conversa mais aberta, mais frontal. Mas também reparávamos que outros deputados que não tinham esse tipo de linguagem, porque também não são aqueles deputados que façam tantas intervenções. Ou seja, no Parlamento em 230 nós conhecemos muito poucos. São aqueles que têm uma presença mediática diferente. Mas grande parte deles não usa. Alguns usam por causa de, mesmo no poder local, e isso tudo já tem essa prática. Já tem. Mas há outros que não. E consegue ser ali uma conversa interessante. Mas também eu acho que depende também do formato que se apresenta a coisa. Nós temos conseguido, por fazer essas perguntas mais pessoais, também fazemos perguntas mais sobre política, mas eles percebem o contexto. Mas agora, por exemplo, quando foram os candidatos, muita gente ficou surpreendida. Isto também é um bocado treinado, é verdade. Mas quando foram programas humorísticos, que estavam mais à vontade, as pessoas criavam mais empatia, viam-se que é mais humano, diziam como é que chamavam as mulheres no telemóvel e tal. Pá, isso aí mesmo também é a própria adaptação que os Açores fazem para, olha, este é o formato, tu tens de passar essa empatia. E eu acho que mesmo aí, depois as pessoas têm um bocado de pé atrás. Estás a dizer que Ou não é seja, autêntico. Sim, às vezes, Não se às sente vezes não, autêntico. sim, não é completamente. Há parte que é, não digo que não sejam todas as respostas genuínas, mas também há aquela, eu tenho que me abrir porque isto é benéfico. Ou seja, é sempre como contrapartida. Sim, é estratégico, não é? É estratégia. Não é por uma questão de tu realmente sentires quem é que é a pessoa, é estratégico. Sim. E depois lá está, Só- por isso é que não consegues deixar de tratá-los por eles. Só voltando àquilo da questão de nós trazermos mais caras dos partidos. Acho que uma coisa gira também que se podia fazer, nós concentramos os debates das legislativas tipo em 2 semanas. Pá, foi demais. Sempre os líderes partidários, tinham que ser os líderes partidários a debater, porque senão era desrespeituoso. E depois era, primeiro, notava-se que eles estavam cansados, porque pá, estar a debater todos os dias, a qualidade do discurso não vai ser tão grande. Depois fugiam para política, não para políticas, ou seja, era muito soundbite. Eu tenho estas medidas para enunciar, pareciam tipo raps, e depois mandavam. Bam, 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 bam. Era, e depois foste. tipo mandavam esses chavões e mandavam bocas para o outro lado para ver como é que o outro lado reagia. Era igual a rap. Mas depois, aquilo de sumo não é só os serem os 25 minutos, era como é que os 25 minutos eram usados. Se nós tivéssemos um sistema, se calhar, e nós, desta vez, nós sabíamos que as eleições iriam ocorrer já desde novembro. Porque é que nós não criámos um sistema em que dizemos, ok, fazemos tipo um sorteio, tipo Champions, vamos seriar os partidos com mais tempo, fazemos se calhar 2, 3 debates, se calhar um bocado mais, ficar mais concentrado por semana, por áreas, tipo PS contra o Chega, calhou a educação. Chega contra o Bloco de Esquerda, calhou tipo sustentabilidade. PSD contra o PCP, calhou finanças públicas. Pá, coisas mais por temáticas. E aí sabíamos que, olha, tinha que sair algum conteúdo dali e não fugiam a chavões. E por que não fazê-lo sem ser quando temos eleições? Se nós temos, à partida, 4 anos de uma legislatura, porque é que isto não há uma vez por semana aquele programa? Uma pessoa sabe, ao sábado à noite, vai calhar tipo... Pá, é aquele duelo, mas é uma competição mais saudável. Isso Não, faz é- todo sentido. Quase que tinhas aquele problema do prós e contras, não é? Acho que devias, Desapareceu Trabalhava também. olha, muito nesse sentido. devias propor à televisão fazer um programa desses. Era Também giro, acho. não é? Também teríamos o nosso apoio. Olha, mas agora nós aqui na nossa televisão vamos aqui, mas é a nossa frigideira, Ok. ok? Temos aqui uma frigideira para tu escolheres um ingrediente. Ok. Vai o ovo. Podes abrir e ler em voz alta o que é que o ovo está nos dentro diz. do ovo. Aqui não é o que dizem os teus olhos, é o que diz o ovo estrelado. Ok. Esta é difícil. Quanto tempo é que achas que este governo vai durar? Ui! Ui, Questão difícil. Epá. mas para os comentadores é assim, pá. Pois é, Exato. sempre questões difíceis para uma pessoa fazer cenários, que é que dá? Acho que é um exercício de adivinhação. Pode ser que dure 4 anos se, por exemplo, quando tivemos os acordos na Assembleia, criaram esse horizonte temporal maior, mas vai ser difícil
por ter uma maioria relativa e, sobretudo, por não ser claro para onde é que se vai voltar. Ou seja, tem um partido tem mais que um partido à direita e tem vários partidos à esquerda. Ainda não ficou claro para onde é que o Luís Montenegro se vai voltar ou se vai voltar casa a casa. E depois temos outra questão, que é até que ponto é que o governo vai ser um governo forte se tiver figuras que estão sob suspeitas constantemente. Acho que vai reduzir força ao governo e mais facilmente cai antes do final da legislatura. Acho que pelo menos 2 anos deve durar. Mas estás a ver, eu acho que a tua resposta revela exatamente todos os temas que tivemos a falar até aqui. Sim. Que é, num sistema democrático e plural como nós queremos, o facto de termos muitos partidos na Assembleia e estar bastante distribuído, Sim. deveria ser positivo. Claro, Ou seja, ideal. vamos ter mais ideias para discutir, vamos construir melhores soluções. Mas a verdade é que na prática nós sabemos que não é assim. Na prática, apesar de nós termos um sistema plural onde queremos que haja muitas ideias, o nosso sistema funciona melhor quando há um partido muito mais forte que os outros. Sim. Não é? Quando tem a maioria, quando consegue realmente passar Não as leis sem concordo. estar a discutir. Não concordo. Porque Não, mas a verdade é essa. Não. Por isso é que dizemos que o eu governo vou-te vai explicar cair. porque é que eu não concordo. Eu não eu estou a não dizer que con- concordo, só estou a dizer que é a realidade. Pois, eu estou a dizer que não concordo dessa leitura da realidade. Porque Ok. a maior parte dos governos que nós tivemos foram governos minoritários. Não foram governos maioritários. Com coligações às vezes. Nós tivemos governos com maioria absoluta, como o último, que caiu. Não é? Portanto, tivemos um governo anterior a esse, que era o da Geringonça, e que toda a gente dizia que ia acabar ao fim do ano e durou 4 anos. Durou a legislação toda. Não é? Ou seja, não depende disso. Depende de facto das políticas e depende da capacidade de entendimento. E de quem é o líder Porque a da verdade é oposição? que aquilo que era um governo muito instável, que se achava que tinha um apoio muito instável, que era o da Geringonça, foi dos melhores governos em termos de durabilidade, não é? Portanto, e mesmo Durou o tempo normal. durou o tempo normal. Mais ou menos. Mas isso porque houve um muito- acordo. Ou muito seja, poucos. tinha sustentação parlamentar, coisa que este governo não tem. Não e este tem, governo não, não vai. tem, não tem por enquanto. Tinha um acordo a Não, priori. julgo que não Não terá. tem a priori. Foi... Não, estou a dizer a priori. Vai ser casuístico. Exato. Porque, ou seja, há 2 questões, que é PSD não se pode voltar para o Chega, porque já o disse, isso aí seria trair o seu eleitorado. Não seria a primeira vez, mas tudo bem. Mas, ou seja, poderá fazê-lo, mas perde toda a sua credibilidade. E também não se pode voltar num acordo de governo ou num acordo com incidência parlamentar para o PS, porque senão o PS perde a lógica de ser a verdadeira oposição, ou seja, o líder da oposição. Isso também não é benéfico Mas para porquê o que isso é PS. importante, Francisco? O objetivo é termos Mas um eu acho consenso que- na Assembleia para andarmos com o país para a frente. Sim, mas não com um acordo a longo prazo. Eu acho que, ou seja, Mas estás a pensar político, estás a ver? não estou, porque eu acho que é essencial as pessoas perceberem que há uma alternativa ao centro, mais moderada. Ou seja, a ser a alternativa, seja PS, seja PSD, mas ser uma alternativa dentro do campo onde situam a maior parte dos portugueses. Isto aconteceu, por exemplo, na Alemanha. Às vezes as grandes coligações entre o SPD e a CDU e provoca normalmente um crescimento dos extremos. Agora, tem que haver o sentido de responsabilidade. Um acordo, me disserem assim, PS e PSD vão dizer, ok, os mandatos são para cumprir. Isto são 4 anos, é para levar até ao fim. Vamos fazer a oposição, não somos o vosso suporte, mas também não vamos estar aqui a criar instabilidade. Aceitamos os orçamentos serem negociados, porque têm que ser negociados, mas não vamos estar aqui a apoiar moções de censura se não tiver acontecido algo muito, muito grave. Que é, por exemplo, um grande escândalo de corrupção no governo, ou algo que o governo perca toda a sua capacidade de governar e credibilidade. E eu acho que isso é o que devia acontecer na política. É uma lógica. Há mandatos, vamos cumprir os mandatos. No Parlamento Europeu são 5 anos, aquilo não cai. Tipo, já sabe, há aqui momentos mais Mas não há tensos, nada menos para cair. tensos. Tem que se entender. Mas lá não há nada para cair no Parlamento Europeu, porque também, Pois não também é manda diferente, nada. sim. Não manda nada, não é? Mas mesmo as câmaras municipais, ou seja, nós, se formos para as eleições, temos eleições intercalares. Os mandatos continuam a existir lá, porque como são 308 concelhos, nós temos eleições de 4 em 4 anos. Ou seja, devia haver esta lógica, ok, os mandatos são para levar ao fim, e eu acho que aí o Presidente da República também mudou um pouco a forma de exercer a sua magistratura de influência, porque o Presidente da República também incentivou essa estabilidade no início, foi mais cooperante, mas depois, a partir de certo ponto,
esta lógica, que por acaso até beneficiou o Partido Socialista, de não passam um orçamento, vamos para eleições. Isto não está nada escrito que tem que ser Entendam-se, assim. não é? Sim, entendam-se, porque tivemos isto nos Açores também, e agora isto passa a ser chantagens. Fazem os dois chantagens. Faz o partido, olha, eu não negociei, vamos para eleições, e eu estou pronto para ir a eleições, vocês é que ficam mal na figura. Yeah. E os outros dizem, tu não negocias, eu não te vou aprovar. Pá, isto é o quê? Não, vocês têm que se entender. Se não aprovarem um orçamento, vão ter que voltar a votar. Até se decidirem. Exato. Fica a mensagem, malta. Entendam-se, faz favor, pelo bem de toda a gente. Entendam-se. Nós vamos continuar agora a falar um bocadinho nos nossos canais digitais, aqui no canal que despedimos. Obrigado por estarem desse lado. Francisco, obrigado por teres vindo. Obrigado. Obrigado, Francisco. Obrigado a todos. Agora continua no YouTube, não é? Sim, agora que estamos aqui mais próximos. Mas, Já claro, podemos mas dizer, aquilo que tu estavas a dizer acaba, ou seja, para já houve aqui uma ruptura porque efetivamente o Presidente da República não era obrigado a dissolver o anterior Parlamento. Sim. Porque as pessoas não elegem primeiros-ministros, se elegem deputados, não é? Sim. Portanto, Aqui foi questão diferente da outra do orçamento. Agora foi mais escândalo exatamente, com ou corrupção. seja, acho que o Marcelo Rebelo de Sousa teve uma grande responsabilidade por aquilo Sim. que aconteceu e pela instabilidade que se foi gerar, não é? Portanto, ele esteve mal. Se fôssemos para as Sim. notas, ele tinha uma nota negativa. Que ele gosta muito de dar notas. Mas foi não é? ele que também tirou logo essa carta da mesa. Ou seja, ele a partir do momento faz aquele discurso na tomada de posse do Primeiro-Ministro para evitar que António Costa fosse para Bruxelas para um cargo europeu. Ele tirou cartas que pudesse usar. Ou seja, tirou de cima da mesa e sabia que se o Primeiro-Ministro saísse, ele iria ter que ser coerente com o seu discurso. Ou seja, também se calhar foi um erro fazer esse discurso na tomada de posse. Mas depois também eu acho que há aqui uma situação diferente que nós depois percebemos, se calhar era fumo e não havia tanto fogo, que é a questão de termos uma suspeita generalizada sobre um governo em que nós pomos muito em causa. Será que este governo pode continuar? Se há suspeitas sobre o Primeiro-Ministro e sobre ministros-chaves deste governo? Eu acho que não se pode orientar, ninguém se pode orientar na política com suspeitas. Porque Exato. quem está na política tem sempre Sim, suspeitas. mas suspeitas Aliás, ao são ponto todos- do que parecia estar a existir. Agora, quem tinha que dizer que, ok, essas suspeitas são infundadas é o próprio Primeiro-Ministro. Dizer, ok, eu não me demito. Pronto, acho que ele precipitou-se. Precipitou-se, sim. Ele E precipitou-se reparámos que claramente. foi muito estranho serem em tão poucas horas. Ele precipitou-se e o Marcelo O Presidente aproveitou. também, sim. Eu ele não sei queria se mudar precipitou ou estava a ver o filme e achou que não valia a pena. Às vezes é a tensão dos acontecimentos. Parece que não pararam para respirar. Eu acho que ele Nós sabemos disto é uma também. daquelas pessoas que pensa que está fora completamente de suspeita e que nunca pensou que caísse uma suspeita em cima dele. Certo. Mas olha, agora que estamos a falar do Passou. António Costa, E passou-se. agora que estamos a falar do António Costa, ele quando passou a pasta falou de 7 mudanças estruturais muito interessantes no nosso país e que eu acho que são mesmo muito interessantes e vou explicar porquê. Que foi o crescimento da economia, aumento do emprego e dos rendimentos, qualificação da população, aumento da competitividade da economia, diminuição das desigualdades. Falou em tantas coisas positivas, mas a sensação que dá e a razão porque as pessoas não vão votar é que não é nada disto, é que o nosso país caminha exatamente no contrário disto. Mas os números estão lá, os números apoiam a retórica do que António Costa disse. Nós estamos melhor, mas as pessoas continuam a ter uma sensação que nós estamos pior. Não só nos números da nossa economia, mas também na participação política, em não acreditarem no eles, não é? Nos deputados que estão lá, a cambada de corruptos, etc. Não pensam no país, só andam lá para terem um tacho. Eu não sinto que estejamos a melhorar, Francisco. Eu acho que estamos a piorar neste sentimento da população. Não tens a mesma sensação? Acho que há um desalento. Ou seja, não sei se também não sou completamente pessimista em geral. Acho que às vezes nós também temos uma percepção dos factos do mundo. Achamos que o mundo está pior do que está, isto, ou seja, não só o nosso país. Ele era um médico de saúde global que é o Hans Rosling. É um livro muito giro que é o Factfulness. E ele tinha, e faz umas TED Talks engraçadas, que ele diz que nós, em termos de percepção do mundo, somos pior que os macacos. Que os macacos, em 3 hipóteses, têm 33% de acertar. Nós, como somos pessimistas, nós erramos sempre, vamos para a solução pior, em termos de pobreza, em termos de saúde global e isso tudo. Ou seja, nós olhamos para o mundo já com uma visão mais desgastada. Agora, há esse desalento, porque eu acho que houve um degradar aqui de funções-chave do Estado. É verdade que em termos económicos
a recuperarmos alguma coisa, e a nossa economia não cresce como outras economias da Europa, e isto não é só de números, basta uma pessoa ver, por exemplo, uma República Checa, ver o que era há 20 anos e ver como é que agora tem, às vezes, melhor serviço que Portugal. Eu andava na República Checa, fiz lá Erasmus. Um comboio, primeiro chegava a horas, era um bom comboio, pagava 90 cêntimos como estudante para ir numa cidade tipo 2 horas e meia, que era quase um Lisboa-Porto. Ou seja, havia melhores serviços em muita coisa. E o problema é que as pessoas sentem que pagam também muitos impostos e que esses serviços não correspondem sempre. Isto gera desalento. Depois, em termos de dívida pública, melhorámos um pouco, comparando o que nós tínhamos. Chegámos a ter 130% do PIB como dívida pública, que é um valor assustador. Quando as boas práticas nos dizem que nós devíamos estar ali na casa dos 60%, agora baixámos para 100%. É bom, tivemos um excedente É orçamental. bom, é É bom, peanuts. É 100. é bom em termos económicos, em termos financeiros. Em termos económicos, se calhar não terá sido sempre a melhor aposta. Agora, nós ainda somos um país que falta também, se calhar, algum empreendedorismo, que falta alguma proatividade da sociedade civil, que ainda é uma sociedade civil muito dependente do papel do Estado. Ou seja, o Estado tem que ser forte numa perspectiva social, mas nós temos que também ter a capacidade de criar coisas enquanto Mas não sociedade, estamos a criar, e Francisco. o Estado deve incentivar A isso. minha questão, o Mas meu ponto é este. Tu basta vermos o analisaste norte o do nosso passado, país, sim. né? E eu concordo com o que tu disseste. Mas o problema que eu vejo é, nós estamos a caminhar nesta direção. E não vejo nada que nós estamos a fazer para mudar a direção de onde nós estamos a caminhar. Eu acho que vai ficar pior. E, portanto, olho para o futuro e penso, onde é que Sim. nós vamos estar daqui a 10, ou daqui a 20, ou daqui a 30 anos? E o futuro que eu vejo é pior. Porque as pessoas sentem-se pior, as pessoas sentem que não estão a ser ouvidas, que os problemas do país não estão a ser resolvidos, que ganham mal, que pagam muitos impostos, né? Que os serviços públicos são maus, Mas e eu portanto fazia- só vai ficar pior. Mas eu fazia aqui uma distinção, para não sermos tão negros, uma distinção Mas eu entre não estou a ser negro, é a aquilo que as realidade da sociedade. aquilo que as pessoas... Não é realidade. É aquilo que as pessoas sentem e aquilo que é a realidade. Pronto, é isso que eu quero dizer, é a O que as realidade do que as o pessoas sentem. sentem não significa necessariamente que seja realidade. Aliás, Verdade. de longe significa que seja realidade. É. Portanto, até pode estar na mesma direção, mas as realidades são completamente diferentes. O que as pessoas sentem é, sobretudo, da sua vida pessoal. Portanto, ou seja, se estão bem consigo próprios e também daquilo que lhes é passado em termos de comunicação. Seja comunicação social, seja redes sociais, seja aquilo que for. No fundo, é aquilo que eles têm acesso. E o que nós sabemos, que já aprendemos, é, no que diz respeito a redes sociais, normalmente o que passa é tudo o que é negativo. Não se passam coisas positivas pelas redes sociais, mas sobretudo aquilo que é negativo. É melhor para o algoritmo. Exatamente. E na comunicação social, exatamente a mesma coisa. Não é necessariamente o que é mais negativo, é o que chama mais a atenção. O que chama mais atenção é o negativo. Às vezes Vai dar ao mesmo. coisas positivas também chamam É a atenção. muito raro. Normalmente Mas em termos do UX é muito mais o don't ou... É. Portanto, isso não ajuda à percepção. E depois, eu acho que nós não podemos esquecer que nós saímos de 2 anos e tal de pandemia que tiveram efeitos devastadores na sociedade, Saiu o mundo todo. em todo o mundo. Mas nós não estamos piores que outros. Há outros muito piores que nós. E há outros muito melhores. E há outros melhores que nós. Mas a devastação que houve foi brutal. Porque, repara, do ponto de vista de serviços de saúde, teve consequências que nós vamos andar a pagar durante ainda muitos anos. Que tem a ver, sobretudo, com doenças que não foram tratadas, que foram adiadas, e que agravaram. Tu provavelmente tens muito mais casos de cancro em estádios mais graves do que tinhas em média nos anos anteriores, e outro tipo de Sim, ao gradações atrasar de os tratamentos levamos a complicações maiores e eventualmente a Exatamente. custos maiores para o Serviço Nacional. Temos consequências do próprio Covid. Eu conheço pessoas que ainda hoje estão doentes, estão mal, com consequências do Covid, diretamente. Portanto, nós vamos comer com isto. E, obviamente, isso dá uma sensação real do quadro dos serviços de saúde, em que eles estão pela cabeça, pelos cabelos, não é? Como se costuma dizer. Ok, tudo Ao bem. nível, mas deixa-me Isso é parte de continuar. saúde. Não. E a Ao parte de nível da finanças educação, por exemplo, ao nível da educação, tu tiveste, ainda não foi por causa do Covid, foi nas sequências que houve ainda anteriores, ainda
no tempo das consequências da Troika, em que os professores tiveram as carreiras bloqueadas, etc, etc. Ainda hoje, epá, esse foi o problema do anterior governo, pá, cometeu esse erro, quanto a mim, foi não ter resolvido esse problema, não é? Portanto, não resolveram esse problema, arrastaram, tiveram mais preocupação em ter contas bonitas, em ter o excedente orçamental, não é? Mas isso não paga dívidas, como se costuma dizer, paga dívidas do Estado, não paga dívidas das pessoas. Portanto, aí, efetivamente, essas pessoas não tiveram uma melhoria, têm uma sensação negativa. Epá, e depois tens o estado geral das pessoas que veem que a economia não está a mexer-se como gostavam que estivesse a mexer, não é? Epá, e há uma percepção de que estou lixado, não é? Estou pior do que estava, Certo. não é? Mas a minha questão é qual é a solução para isso? Porque vemos as pessoas a sair do país, a emigrar, vemos jovens que não têm Mas também vês perspectivas de pessoas a futuro. emigrar para Portugal, não é? Ou seja, tu vês a Alemanha em declínio total, portanto, do ponto de vista produtivo, não é? Na sequência já da guerra. Não, portanto, o que eu da estou a crise ver é que o energética. nosso sistema, o sistema ocidental, não é? O sistema que nós criamos, caminha para um beco sem saída, caminha para um sítio onde vai ter que mudar. Sim. É a única Não, forma que Isso eu é vejo. verdade. ou seja, acho também há uma lógica Mudar muito drasticamente. cinzentona em tudo, em tudo. Nós falámos aqui de saúde e de educação, uma pessoa entra num hospital, está tudo chateado. Obviamente uns estão doentes, mas os outros também sentem, eu acho que não é só uma questão salarial, sentem mesmo de condições de trabalho, e isto depois é efeito bola de neve. Se as pessoas se sentem mal, o serviço vai produzir pior, e anda-se ali numa aura de pessimismo que acontece também na educação. Não se vê, se calhar, os professores estão contentes como é preciso também para trazer energia para os alunos. Uma questão salarial, mas não só. Acho que é mesmo Mas tu repara, tu parte falaste na do. saúde, mas por exemplo, os médicos no Serviço Nacional de Saúde, nos hospitais públicos, não aceitam trabalhar em condições que aceitam trabalhar no privado, por exemplo. Sabes disso? Ou seja, se não tens X médicos de serviço, eles já não fazem as urgências. No privado, estão-se nas tintas. Pode estar um médico nas urgências e fazem as Mas Mas urgências no depende, todas. público não porque são eles que se recusam a fazer as eu urgências, acho que uma são das os coisas. processos. São os frus- processos. Está dito que é assim e tem que funcionar assim, não é? Eu acho que, sobretudo, os médicos estão no Serviço Nacional de Saúde, mas estão no quadro. Que um dos problemas que nós temos também em termos de eficiência é que nós, por não sabermos fazer essa gestão de recursos, andamos sempre a recorrer a tarefeiros que são melhor pagos do que os restantes médicos. Ou seja, isso também não compensa, mas não tem a estabilidade que os outros têm. Dou-vos um exemplo. A minha irmã, que é médica, tirou o curso lá fora, voltou para cá, ah, foi agora para a Alemanha. Porquê? Porque sente que em Portugal há este desalento no Serviço Nacional de Saúde. Acho que eles também têm uma percepção que o resto da sociedade não tem, porque eles veem ah, o pior das tragédias humanas lá, ou seja, quando tudo falha, vai lá aparecer. Epá, e a minha irmã contava-me casos que via nas urgências que via um país que nós, nas nossas bolhas, não vimos. E situações de desespero em termos também de, sobretudo, de saúde mental, que depois degrada a saúde física. Mas não há aquela vontade, e por isso é que eu acho que tantos jovens, e vê-se que vão para os mesmos países, vão para a Alemanha, vão para os Países Baixos, vão para a Bélgica, para a Dinamarca, porque não é só uma questão de remuneração e de terem, se calhar, essa autonomia depois financeira que lhes permite pensar em comprar casa, constituir família e isso tudo, mas também em termos depois de nível de vida que conseguem, é melhor. Ou seja, nós aqui eh, parece que perdeu-se também um bocado esta alegria. As pessoas, nós até temos sorte de ter um país com bom tempo, com boa comida e isso tudo. Mas as pessoas, em geral, durante a semana, a seguir ao trabalho, não conseguem fazer grande coisa. E Isto também nos leva a uma das pensar. razões que as pessoas apontam para não conseguirem fazer muitas coisas e para terem uma vida mais apertada tem a ver com a carga de impostos que nós temos no nosso país. Sim. Certo? E isto é um tema que normalmente levanta dois caminhos, né? Um caminho que é, os impostos são o que são e nós devíamos aumentar a nossa economia, né? Termos mais produtividade, porque um imposto de 20% sobre um salário de 1000 euros são 200 euros, mas um imposto de 20% sobre um salário de 10 mil euros são 2000 euros, né? Portanto, se nós tivermos salários mais altos e mais competitividade na economia,
com o mesmo valor de impostos conseguimos ir buscar mais dinheiro. Mas por outro lado tens a outra corrente que diz a única forma de nós termos competitividade na nossa economia é baixarmos os impostos para sermos mais atrativos, para haver mais emprego, para as pessoas ganharem mais depressa, já, né? Sentirem isso no bolso, também vão consumir mais, vão investir mais, vão poupar mais, etc. E estas duas retóricas estão em constante conflito. Sim. E a verdade é que não vamos nem para uma nem para outra. E é isso que às vezes me deixa um bocado de pé atrás nesta questão Não toda dos percebo nada. consensos, que é, há uns que têm uma estratégia, outros têm outra estratégia, mas como nós só podemos encontrar consensos, ficamos com uma estratégia medíocre. Nem é boa, nem é má, é só a medíocre. Ou É andamos sempre a alterar. resultante, é resultante das duas. Mas Exato. às vezes não se vê. Por exemplo, todos esses impactos de política fiscal normalmente são a médio e longo prazo. E que visão é que nós temos a médio e longo prazo? Quase nunca temos, porque são legislaturas de 4 anos Nós e se calhar temos. não temos, mas Nós, Francisco, temos. Nós que Sim, somos sim, o sim, povo, sim, nós sim. temos. Que é, os gajos vão lá, mandam, 4 horas vão-se embora. sim, mas Eles nós é que estou não a falar veem. nós enquanto comunidade, ou seja, neste caso as pessoas que também decidem pela nossa comunidade. Não temos, se calhar, esse consenso que era necessário. Ok, reforma do sistema fiscal, vamos pensar isto e que resultados é que pode produzir. E depois temos um discurso que é um discurso popular, e isto vê-se à esquerda como à direita, que é o discurso muito anti-rico. E depois enganamos as pessoas, porque é aquele, vamos todos bandeiretes, eu sou contra os ricos, somos todos os Robins dos bosques, vamos taxar mais os ricos, e verdadeiramente depois esquecemos que os ricos não são taxados. São poucos. São muito poucos os que são São taxados, poucos. porque há, obviamente, manobras de planeamento fiscal. Por isso é que tanta gente que tira direito depois acaba a tirar tax law porque dá dinheiro. Porque há muita Otimização procura. fiscal. Pois, esse planeamento, a otimização fiscal, vai levar que as pessoas Claro, não paguem. mas Por isso essa lógica é isso uma só é lógica possível haver populista, sim. otimização fiscal porque Mesmo em a IRC, fiscalidade é muito quantas- complexa, não é? Pois, e o problema é esse, se O que calhar. é populista? Tu dizes é falarmos diretamente da Dizer baixa que ou vamos subida de taxar impostos? mais os ricos quando estamos muitas vezes a mentir às pessoas, porque as pessoas com capacidade económica sabem perfeitamente formas de não pagar tantos impostos. Ou seja, compensa-lhes a ter esse planeamento fiscal porque a carga é tão elevada. Ou seja, por exemplo, quando se falou dos casos dos Panama Papers, porque é que havia tanta gente a fazer esse tipo de artimanhas? Esquema. Esses esquemas, porque compensava, porque se tu sabes que vais pagar tantos impostos, mais vale às vezes encontrar ali formas de contornar e conseguires se calhar formas de conseguires não ser taxado, tendo algum tipo de património e depois tu recorres a empréstimos. Ou seja, há sempre formas de não seres taxado e sobretudo quando tu tens dinheiro para pagar a pessoas que pensem por ti sobre O que isso. tu estás a dizer na prática é, com o aumento dos impostos, há um ponto a partir do qual, quanto mais aumentares, menos vais recebes a receber. receita fiscal. Claro, Menos será a receita. claro. Porque vai compensar muito mais encontrar Sim, sim. soluções E esse ponto é o alternativas. ponto a partir do qual compensa, não é? Sim, Ou ir sim, para sim, estes sim, paraísos sim. fiscais ou fazer artimanhas. E depois temos o resultado que temos um tecido empresarial das pequenas e médias empresas, e que se fosses analisar os resultados dessas empresas, por magia, as nossas empresas não têm resultados positivos, ou Tem seja, não têm todas lucros. prejuízo. Sim, Estão todas ali no break-even, com prejuízos, com pequenos lucros. sim. Epá, Porque E sabemos que isso não é visto real, como não é? mau. Ou seja, nós temos esta imagem que o lucro também é uma coisa má. Ou seja, acho que temos que ter um discurso mais de responsabilidade social das empresas, isso é essencial, mas as empresas também servem para dar lucro. Estas empresas não são todas a Santa Casa. E eu acho que temos que ser honestos quando falamos desse discurso. Ou seja, se querem mesmo taxar os ricos, sejam pragmáticos, percebam que se chegarem a certo ponto de carga, obviamente que vai haver sempre artimanha. E o que se calhar faz mais sentido é simplificar o regime fiscal. E isto passa, por um lado, também temos pouca literacia financeira em Portugal. Infelizmente, ainda é uma coisa que é um bocado tabu. Mas também, mais do que essa literacia que é necessária, temos de ter um sistema que é compreensível. Se Exato. temos E não só. impostos e taxinhas É por preciso, isto é e preciso aquilo, contratar não sei quantos especialistas para mas isso perceber também é alguma lei em hiperatividade Portugal. legislativa. Francisco, mas Que é, também temos até que legislar mais, tens legislar mais. aqui outro problema que é tu tens o lado no Estado, portanto quem está a governar tem o lado das receitas, e nós estamos a falar das receitas, e tens o lado da despesa, Sim. O custo, que é o custo e a receita, não é? Portanto, se tu olhas só para a receita sem mexer no custo, ou seja, tu podes tanto olhar para o custo como olhar para a receita. podes Tu aumentar os preços do teu podes produto. diminuir a receita e diminuir o custo, não é?
ou aumentar o custo e diminuir a receita. Mas aí já estás a ficar entalado. Porque senão ficas Portanto, moles menos agora- como alface, como ali stress. Exatamente. Agora repara, nós estamos num país onde quantas pessoas é que são funcionários públicos? Sei lá. Pois é, quase é 700 mil ou uma coisa. 700 e Não tal sei mil, se mais? estou a dar um número errado, mas acho Mais que era um número 700 mil. 800 mil. Em quantos trabalhadores ativos? Em 4 milhões ou o quê? 5? 6? Sim, para aí 5 milhões. À volta de 5, se calhar. 5 milhões? Se calhar são menos. É um quinto, talvez. Se calhar é menos que 5 milhões. Mas que seja um é, quinto. é fácil de fazer as contas. Mas acho que é bastante menos que isso. Acho que se calhar estamos a falar mesmo entre os... É capaz. Ok, mas que seja Sim. um quinto. Até porque temos uma população envelhecida. Exato. Então, 750 mil funcionários públicos com as suas famílias e tal representam o quê? 2, 3 milhões? Certo? Estás a dizer com as suas famílias, com o impacto que têm nos seus Sim. primos, nos Agora avós, digam-me lá, etc. como é que algum político que queira ser reeleito e queira ter votos vai diminuir a administração pública? Mas estás já a assumir que essa é a solução que é Eu necessária. acho que em parte é uma solução que é necessária, sem dúvida nenhuma. Ainda por cima, hoje em dia, com as tecnologias que temos, é possível. Eu não estou a dizer que na administração pública as pessoas são incompetentes, não é isso Sim. que se trata. Nem sequer estou a dizer que. Ou melhor, e nem sequer estou a dizer que não haja falta de determinadas pessoas na administração pública, que as há. Pronto, de certeza que há profissões que são necessárias na administração pública. Mas hoje claramente sabemos, e acho que qualquer um vê isso, que há excesso. Há determinados serviços que têm excesso de pessoas. E se nós introduzirmos tecnologia, e vamos introduzi-la, certamente, com o tempo, se nós introduzirmos tecnologia, há uma data de funções que vão desaparecer na administração pública. Se vão desaparecer no privado, também desaparecem na administração pública, não é? Portanto, se vão desaparecer nas empresas, na vida do dia-a-dia, portanto, aqueles serviços que nós conhecemos, também vão desaparecer na administração pública. Se não desaparecerem, estamos mal. Portanto, logo, devia-se pensar a sério como é que essas pessoas ou vão ou são reformados, não é? Alguns deles podem estar em idade de serem reformados, ou fazer reformas antecipadas, ou outros serem passados para outro tipo de serviços, não é? Possam desempenhar outro tipo de funções. Em qualquer dos casos, nós temos gente a mais na administração pública. Eu não acredito, reparem, repartições de finanças, o Ministério das Finanças, com tanta automatização que houve de impostos, é que tu atrasas-te a entregar o raio de uma declaração, no dia seguinte tens um papel em casa automático, não é? Não há nenhum funcionário que está lá a ver que tu te atrasaste. Portanto, é tudo automático. As repartições de finanças conseguiram encerrar os seus serviços durante a pandemia e era tudo por inscrição ou online e não sei quantos. Muitas delas continuam a funcionar por marcação, já depois da pandemia, não é? Portanto, ou seja, tem que haver uma reformulação da utilização da mão de obra que está disponível na administração pública. Para haver maior eficiência. E essa eficiência passa por essas alterações dos postos de trabalho e passa também por a automação, por a introdução de novas tecnologias e por aí fora. Mas acho que também falta capacidade de liderança intermédia. Ou seja, é um dos problemas. Nós Provavelmente achamos é tudo isso. que é o governo a resolver. Mas na prática, mesmo que se mudem governos, temos os líderes intermédios da administração pública, A máquina continua a funcionar. que sim, mas que têm que verdadeiramente Concordo 100% contigo. assumir essas funções. Dizer, "Oh, nós não podemos ter toda a gente. Pá, agora toda a gente é excelente. Ok, então não vamos conseguir ter na administração pública incentivos para as pessoas progredirem. Que é igual fazerem mais ou menos. Mas sabes porquê? Porque eles não têm responsabilidade nenhuma. Mas aí temos que responsabilizar Eles esses não que têm lideram responsabilidade, eles não têm que intermediamente. gerir orçamentos. Está a falar dos líderes intermédios. Sim. Sim. Eles sabem que está tudo garantido. Tudo o que eles gastarem está garantido. O E se Estado não vai pagar. gastarem, no ano a seguir cortam-lhes o orçamento. Exatamente. Portanto, ou seja, os incentivos estão completamente errados. Agora, se eles forem responsabilizados pelos resultados e tiverem os meios para os executar, os meios adequados, em alguns casos terem mais meios, noutros casos terem menos meios, vão ter que se responsabilizar. Mas eu acho que isso é um discurso que não parece popular a curto prazo, mas a médio prazo as pessoas percebem. Porquê? Porque volta a dignificar, primeiro, a função pública em geral, que eu acho que neste momento
há uma carga muito pejorativa e temos aqui uma dicotomia quase privado e público, e que não deveria acontecer. Temos direitos sim. diferentes. Sim. Em termos de direitos também. Mas eu acho que temos que também conseguir voltar a dignificar carreiras que são importantes, e não é pelo número que se consegue. Ou seja, não é, há um problema aqui, mete-se mais pessoas, mete-se mais dinheiro. Não, vamos se calhar repensar o sistema. O Sistema Nacional de Saúde meteu-se muito mais dinheiro, não vai tudo para os hospitais, mas meteu-se mais dinheiro e não se resolveu ainda muitos dos problemas. A gestão dos efetivos não é feita da forma correta e nós não somos, em termos Mas há de médico experiências por habitante, interessantes. não somos dos piores. Até estamos dos melhores. Polícia também. A questão dos polícias, desprestigiámos ao longo do tempo a própria carreira, não só pela a fraca remuneração que têm para as funções que exercem, mas o discurso no início era sempre mais pessoas, mais polícias. E temos de pensar é como é que temos uma função que para as pessoas é atrativa, porque senão também a captar talento vai ser difícil, porque isto é bola de neve. Nós neste momento até na magistratura estamos com dificuldades a ter talento, a ter pessoas com uma grande capacidade. E se nós diminuímos a qualidade, por exemplo, dos juízes, daqui a uns anos ainda vão ser piores os que querem entrar, porque vão pensar, ok, isto já ainda é menos atrativo e já tem uma imagem mais pejorativa. E o que nós temos de pensar, por exemplo, nos juízes, se calhar em vez de estarmos a pensar, ok, mais juízes, porque efetivamente temos um sistema grande, não, vamos pensar, ok, o juiz é o quê? É um centro de decisão, está bem. Então vamos criar assessores para os juízes, que também não cria uma máquina excessivamente burocrática, mas que permita verdadeiramente um juiz ser um centro de decisão. E Como focar-se acontece, por exemplo, naquilo em que tribunais interessa. internacionais. Que é isso, quer ser pragmático. Ok, presenciado com isto, decide. Até para melhorarmos o problema que temos grande de morosidade da justiça e que somos condenados lá fora no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos por falhas graves. Ou seja, esta lógica, em vez de ser número, e um juiz é muito mais caro, e bem, porque tem que ser uma função bem paga, temos que ter uma figura que seja um centro de decisão, que seja imparcial, que tenha uma capacidade de raciocínio bastante grande, compreenda bem tecnicamente vários domínios, mas não tem que ser especialista em tudo. Um juiz não se espera agora que perceba de alterações climáticas, de inteligência artificial e tudo isto, que são matérias muito técnicas, tem que ter pessoas decentes para assessorá-lo. E o problema é que nós é tudo muito, olha, mete mais, Pessoas mete e tecnologia, na verdade. Mas hoje, se Sim, não sim, tem, sim. E não toma decisões pensamos o erradas. sistema todo. Se não tem, toma decisões sim. erradas. Claro. Mas E a tecnologia também vai eu acho que às vezes ter nós um papel importante. às vezes acabamos a discutir as coisas muito a embrulhar-nos nas novelas sem percebermos as coisas base. E a coisa base é simples, tu falaste, nós temos um déficit. Tínhamos 130, não é? Agora temos um déficit de 100. Isto é a dívida pública, déficit. Desculpa, temos dívida agora um pública. superávit. E portanto, como é que nós aumentamos a dívida pública? É porque temos déficit todos os anos. E temos déficit porquê? Tínhamos, agora já não. Este ano, Sim. esta última não tivemos. Mas e porquê que temos ultimamente déficit? Não é? Porquê? Sim. Porque gastamos mais que aquilo que recebemos. Portanto, os nossos impostos não chegam para pagar os custos que nós temos. Portanto, é o que tu estavas a dizer, nós só temos duas hipóteses. Ou nós aumentamos as receitas, e isso é aumentar impostos, mas toda a gente quer baixar impostos. Então vamos baixar impostos. Mas então se baixamos a receita, temos que baixar os custos de alguma forma. Claro. Tipo, é a lógica da batata. Nós podemos discutir direitos, que as pessoas recebem mal, seja o que for, mas a verdade é esta, é que se nós queremos baixar a carga fiscal, temos que baixar os custos do Estado. E se nós colocamos tecnologia para nos ajudar a baixar os custos, então temos que recolocar as pessoas que estão na função pública noutras coisas. Temos que criar um sistema mais empreendedor, uma economia mais dinâmica, onde as pessoas consigam mais facilmente mudar o trabalho que fazem, né? Porque hoje em dia a mobilidade entre empregos é muito complicada. Nós falamos que temos os nossos cursos de colocação profissional, né? Mas a verdade é que não colocam muito poucas pessoas, realmente não conseguem agarrar Também numa não pessoa que não estava apostamos habituada no a trabalhar ensino num profissional. trabalho, a colocá-lo a trabalhar em marketing digital, ou a colocá-lo a trabalhar como programador. Nós Pronto, não a questão conseguimos é fazer que temos de ter uma abordagem holística, de facto, para os problemas e não estarmos só focados em resolver este problema de saúde, o problema da educação, ou o problema disto ou daquele. E os problemas ainda são piores, que é É que as tu pessoas vais- recebem mal. É que tu Portanto, temos que repara, gastar mais. qualquer decisão que tu tomes num determinado tema tem consequências em todos os outros. Portanto, e as pessoas não percebem isso. Vejam o caso que aconteceu com a Polícia Judiciária. Foi atribuído, provavelmente com muito mérito, o tal subsídio De risco. de risco. Pá, isso provocou uma onda de choque em todas as polícias.
Mas a pergunta é porque é que se atribui subsídios e mais subsídios em vez de aumentar o rendimento só. Em vez de aumentar o Pronto, É própria mais remuneração. burocracia. Não, é criar aqui o subsídio disto, porque é promessas um pouco de Mas repara, o que eu governantes. estou a dizer é, Não é Eu- estrutural. eu só estava a dar o exemplo de consequências de um sistema holístico, Sim. em que está tudo ligado umas coisas às outras. Tomas uma decisão aqui e ela tem repercussões. Portanto, tomaste uma decisão naqueles subsídios da Polícia Judiciária, e pá, isso teve repercussões em todas as polícias. E guardas prisionais, Sim, sim, até nas Forças e Armadas. etc., Forças Armadas e por aí fora. Agora todos querem um subsídio de risco, não é? Portanto, não se pode tomar decisões assim, não é possível. Portanto, quando tu tomas uma decisão, seja ao nível de impostos, seja ao nível da redução do Estado, seja ao nível de rendimento, etc., tens de ter noção de que isso vai ter consequências em toda a cadeia. Claro, claro, claro. Portanto, epá, isto é preciso, não é preciso dois dedos de testa, acho eu. Mas não o problema é que eles não estão a tomar decisões a pensar no big picture. Estas decisões são promessas eleitorais, são jogadas políticas para Todos os trabalhar votos, naquilo que lhes interessa, que é o momento da votação e onde é que as pessoas vão votar. Não, mas e falta de ligação também em ministérios. Pode ser que agora indo todos para a Caixa Geral de Depósitos, primeiro tenham uma perspectiva diferente, mas comuniquem de forma diferente. E não sei se esta lógica de, ok, isto é aqui negociar com o Ministro das Finanças, o que é que eu posso ter mais? Um ministro não é um líder de um sindicato, o ministro tem que estar preocupado com os serviços que o Estado presta. E, obviamente, tem que considerar as carreiras, porque se tivermos uma carreira mais atrativa, vamos ter um melhor serviço. Mas esta lógica de, vou dar aqui, depois vou dar aqui, porque estes agora estão a protestar, isto é remendos. É manta E curta. eu concordo, isto tem que ser uma visão holística. Eu concordo contigo. Porque senão vamos Repara, estar agora professores na rua, sobe-se. Vão os polícias, sobe-se. E não pensamos, ok, em termos de rendimentos, vamos fazer, como é que fazemos a equiparação, por exemplo, entre as polícias, que nível de formação têm, qual é o risco também da sua atividade, é um trabalho mais exigente ou não, e determinar qual é a remuneração que temos eu acho, e eu acho, pensá-las eu todas. acho que o Sem Costa, subsídios. eu acho que o Costa teve uma visão genial para o país, que foi obrigar os ministros, secretários de Estado e os seus assessores a irem às mesmas casas de banho e irem aos mesmos refeitórios. Assim é que eles vão falar e entender. Explica? Então, eles estão todos na Caixa Geral de Depósitos, têm as mesmas agora, casas sim, de sim, banho e sim. os mesmos refeitórios. Sim. Agora. Vão se encontrar todos lá. Já se Portanto, falava disso há muito tempo. felizmente, as nossas tem que decisões falar. passam a ser decididas nos refeitórios e nas casas de banho. Mas pronto, seja assim. Ao menos que seja assim. Espero que as questões de impostos sejam na casa de banho para mandar pela sanita abaixo e o resto seja no refeitório de barriga cheia a querer meter um país Já mais até se rico. cria mais um open space para conseguirem dialogar mais. Exato. Menos gabinete. E porquê que não se cria uma praça pública onde as pessoas realmente discutem ideias para o país, não é? Um bocado o movimento que tu tens, os 230, para além de toda a proximidade que teve com o sistema político, é também trazer a proximidade das pessoas, não é? A questão é, as pessoas querem isso, tu há bocado disseste, mas tem os seus trabalhos, tem o seu dia-a-dia, as pessoas não têm realmente tempo para mergulhar profundamente no que é que são estes temas políticos, não é? Nós acabamos por ir um bocadinho à superfície e supostamente eles, sempre usar o eles, estão lá para pensar isso à profundidade. Mas é possível trazer as pessoas a ter estas discussões? Acho que é possível. Vamos ver como é que esta iniciativa deste Parlamento Sombra, destas comissões de cidadãos, vai resultar e se conseguimos as 230 pessoas, que é uma amostra pequena da população, mas que já era um número significativo de participação. Agora, ou seja... Mas por que não nós fazer temos isso com tecnologia, Francisco? Por que não fazer mais abrangente? Sim, mas a questão é abrangente, mas também com qualidade. Ou seja, nós também temos de ter uma postura de sentido crítico e não de... É muito mais fácil ter certezas quando se lê pouca informação. Mas nós temos de ter um espírito aberto, sobretudo ter esta lógica de que triste não é mudar de ideias, mas triste é não ter ideias para mudar. Ou seja, temos as nossas ideias, mas também estarmos aptos a ler mais sobre o assunto, a informarmos mais, a debater e, se for preciso, alterarmos as nossas convicções. Porque uma pessoa estar muito convicta de uma coisa não quer dizer que esteja certa. Tem alguma lógica de, ok, estou convicto porque tenho esta porque é informação. esta aparência, mas se calhar nós tivermos mais informação, vamos se calhar Mas não há ter mais informação. dúvidas e é bom ter dúvidas. Não há é informação. bom é ter... Onde é que está a Eu informação? acho que há mais informação também do conhecimento.
seja, estamos inundados numa era de informação e não corresponde sempre a conhecimento. E o conhecimento é a base também para ler a informação. Ou seja, antes da informação há a formação. Nós temos que, por exemplo, antes de entrarmos numa discussão, vamos entrar, por exemplo, agora, políticas europeias. Vamos ter eleições europeias. Vai começar toda a gente a falar sobre política europeia. Mas, em primeiro lugar, tem que haver uma pedagogia a dizer, primeiro, que a União Europeia não pode criar regulamentos e diretivas em tudo, porque tem competências que são atribuídas por tratados, tem a sua própria forma de funcionar, o Parlamento Europeu não tem iniciativa legislativa, isso é preciso explicar, porque temos que partir dos mesmos conceitos para conseguir ter uma discussão. Senão estamos a dizer coisas com significados diferentes. E o problema é esse. Mesmo nas eleições sentiu-se isso. Acho que é essa necessidade, primeiro, de garantirmos que temos um nível para entrarmos nessa discussão. E esse nível é uma aprendizagem que tem que ser feita e que tem que ser mais transversal. Não só dentro da bolha, mas uma coisa mais geral. E por isso é que devia começar nas escolas. Sim, uma série de conceitos básicos deviam ser quase Sim. conhecimento público, conhecimento geral, não é? Claro. Que todas claro. as pessoas percebessem exatamente como é que funciona. Sim. Uma democracia não se faz de ruído Porquê que apenas, não há isso? faz de conversa. Porquê que isso não existe? Porque não é novo. O que nós estamos a Eu falar acho não é que novo. ou seja, Continua a não existir, ou seja, os incentivos da nossa sociedade e da forma como estamos organizados continuam a não estar direcionados para que isso aconteça, porque isto não é um problema novo. Já discutimos isto várias vezes. As pessoas não conhecem realmente. Mesmo nas nossas eleições, as pessoas não percebem muito bem como é que funciona a Assembleia. sim. Há muita Completamente. gente que Não não faz a sabem mínima o que é ideia do que está a eleger. Mas isso, a escola é dos únicos sítios onde nós sabemos que toda a gente vai ter que passar por lá, não é? Mas as pessoas estão descontentes, não têm cabeça A para maior estar a parte pensar das nisso. pessoas já passaram por lá. Pois, já passaram e esquecem-se. Já não dá. Isso também é verdade. Mas às vezes também podem ser os miúdos a ensinar aos pais, como ensinaram a reciclagem há uns anos. Também pode ser os miúdos a puxar por isso. Pois, Eu acho que- precisamos de um político macaco Pois. que ensine Mas- as pessoas também como ensinou a reciclagem, ensinar Claro. também as pessoas. Mas o que nós podemos ter nas escolas, já aquelas disciplinas de educação para a cidadania, antes havia a formação cívica, era a de projeto. Mas o que é que verdadeiramente se faz? Primeiro, não estamos a capacitar os professores para verem aquilo como uma verdadeira disciplina. Um professor, antes de dar ciências da natureza, antes de dar EVT ou matemática, o professor tem que estudar aquilo, certo? Mas aquela disciplina é ver-se, ok, isto é uma coisa tão geral, toda a gente pode falar, não é? E dá-se aquilo à balda. Nós temos muitos professores que nos chamam porque admitem, ok, ou querem eles receber formação de o que é que era bom falar aqui, bater estes conteúdos e estarem mais à vontade de dominá-los, ou chamam-nos para ir às escolas. Criámos um projeto que é a Democracia nas Escolas, em que temos jovens a falar com jovens. Jovens, alguns no ensino universitário, outros já no mercado de trabalho, que vão aprender sobre o sistema político e depois vão ensinar a pessoas mais jovens, desde os miúdos de 5 anos aos miúdos com 18 anos no 12º, sem doutrinar, puxar pela cabeça deles, estimular o sentido crítico. E uma das coisas que nós devíamos ter nas escolas é esta sinergia dentro dos vários ciclos de ensino. Porque é que nós não temos os miúdos do ensino secundário, até para ganharem soft skills, a ensinar coisas aos miúdos do segundo ciclo? Porque é que não os pomos? Vocês vão aprender isso e depois vão ensinar. Para mim é uma lógica natural. Eu estudei no colégio militar. No colégio militar era assim. Nós aprendíamos e depois ensinávamos. Isso dava-nos maturidade porque nós tínhamos essa responsabilidade. E nós temos medo, eu acho que olhamos para os jovens... E quando tens que ensinar é completamente diferente da forma como e é assim que percebes se o aprende, conteúdo. muitas vezes. Nós aprendemos muitas vezes a ensinar. Aliás, é a melhor forma de perceber se alguém Claro. percebeu alguma coisa é dizer agora explica-me o Sim. não é? Sim, Explica-me, sim, sim, a ver sim. se consegues. Porque ter que explicar e ter que descomplicar é muito mais difícil. Dá trabalho, mas fazendo-o na prática Dá também trabalho. é mais agradável. Yeah. E é uma coisa que pode resultar bem. Se nós tivermos os miúdos, não infantilizá-los e sermos sempre condescendentes. Eles não conseguem fazer isso. Isso já é demais. Porque nós achamos que os putos são sempre muito mais estúpidos do que nós éramos. Uhum. Epá, porque se nós começarmos nesta lógica de não lhes dar a liberdade, de eles não poderem sair de casa, o miúdo agora vai estar a brincar na rua com os amigos, é perigoso isso tudo, nós infantilizamos mais e ganham menos responsabilidade e, consequentemente, menos maturidade. Enquanto que nós o que devíamos estar a apostar é, ok, os miúdos não são parvos nenhuns, e nós vimos isso, nós também chegámos com essa ideia quando começámos a ir para o primeiro ciclo. Nós dividíamos turmas, por exemplo, primeiro ano de escolaridade, a primeira classe na altura. O que é que se fazia? Dividia-se a turma, por exemplo, em 2 grupos e dizíamos que cada um vai ter que pensar em 3 medidas para a escola. Havia uns mais populistas a dizer mais recreio e tal, houve outros assim mais com uma visão de ok, nós queremos fruta no lanche, nós queremos isso. Era engraçado vê-los,
mas eles pensavam nas coisas e têm respostas primeiro mais genuínas. A partir de certa idade começa-se a ver que começam a replicar aquilo que ouvem em casa. Mas no início é muito mais fácil trabalhá-los e pô-los a pensar nas coisas. Pensamento crítico. Pensamento crítico. E é pô-los a fazer, não é? A democracia foi criada na Grécia Antiga. Os putos, obviamente, estão-se a marimar para isso. Não Até os vão, adultos. isto não vai entrar. Não vai entrar. Isto não é uma prática ativa, pedagógica. Tipo, não faz sentido. É metê-los a fazer. Ok, a democracia, isto é a base. Façam. Ok. E participem na escola. Mas isso é um projeto a médio e longo prazo. Quer dizer, se calhar mais a longo Porquê? prazo. O resultado que tem. Sim, exato. O resultado aqui é 30 sim, anos. sim. Até teres uma massa significativa da população que vota, Claro. que passou por essa escola, digamos assim, Mas as estamos a soluções falar de fiáveis algumas demoram-se dezenas de tempo. anos. Mas e as pessoas que já cá estão? Não podemos desistir dos adultos, não é? Sim. Não, e mais, nós estamos a racionar esse tipo de coisas. Estamos a falar de democracia como se fosse um dado adquirido ad eterno. Sim. O que não é verdade. Não, Já. eventualmente. A seguir vem um sistema melhor. Não, pode vir um sistema Não, melhor, pode vir pode vir também um pior. sistema pior. Acho que não, acho que é melhor. Transição. Não é? Ok, na transição podemos estar um bocadinho piores, mas eventualmente Sim, ficaríamos pode. melhores. Ou seja, se a democracia não se souber, não é proteger, porque proteger parece fechar-se, mas não se souber conservar, e sobretudo, Eu acho Estava que a se não dizer- souber estava a discutir evoluir. isso ontem. Revitalizar. que é, nós estamos a celebrar os Revitalizar. 50 anos do 25 de Abril, mas nós vamos celebrar outra coisa também daqui a 2 anos, que é os 100 anos do golpe militar, 1926. Porque é que nós tivemos um golpe militar e depois uma ditadura militar, depois o Estado Novo? Por Depois causa da instabilidade que tivemos na Primeira República, que era e uma ninguém fala democracia. disso. À Ou sua seja, nós maneira. também temos que aprender com as lições. A instabilidade leva-nos para soluções também pouco confiáveis. E isso foi responsabilidade também dos parlamentares da Primeira República. O que só se torna ainda mais importante passar mais informação à população ativa neste momento Claro. e que não E está é na bom. escola, não é? E que consome a informação no TikTok, no Instagram, no Twitter, não é? Consome a informação rápida. Como é que nós chegamos a essas pessoas? Porque senão já sabemos o que é que vai acontecer. Vamos a seguir ter uma dark age, não é? A zona negra da nossa democracia, para eventualmente termos um sistema melhor. Vamos a E tempo ainda? Sim, vamos a tempo e entram as formas de comunicação tradicionais, mas as formas novíssimas, que até foi a expressão utilizada pelo Presidente da República, que eu acho que também contribuíram para uma menor abstenção. Contribuem para uma menor abstenção? O que é exatamente? Por exemplo, as novas formas de comunicação. Ou seja, dizer Novos as coisas projetos, como elas são. podcasts, por YouTube, pelas várias as plataformas. Eu acho que há projetos interessantíssimos de malta que começou a falar de coisas e as pessoas, ok, isto é uma forma gira de aprender, são programas de literacia. E isso é serviço público. O serviço público não é só na RTP. Tipo, quando nós temos podcasts a falar, seja, por exemplo, literacia financeira ou empreendedorismo, há aqui coisas que as pessoas vão aprendendo e vão ganhando capacidade para ter instrumentos para a sua atividade de cidadão. Eu não tenho tanta certeza que nós podemos evitar o dark side, Dark Age. dark age. Always look to the bright side. Depende em parte de nós, a parte não depende de nós, não é? Portanto, eu acho que nós, mais uma vez, temos de ter consciência que fazemos parte de todo um sistema complexo, interrelacionado, que é resultado da evolução que tivemos nos últimos dezenas de anos, em que a economia que comanda, não é? Porque a economia tem a ver com rendimento. O rendimento comanda nas apetências das pessoas e na vida diária das pessoas, já que nós construímos uma sociedade em que isso é o mais importante, não é? E, portanto, a evolução, as evoluções económicas vão determinar para onde é que nós vamos. Ou seja, a evolução económica vai determinar a política e não o contrário. E se nós perspectivarmos qual vai ser a evolução económica, vamos ter aí a visão de que se conseguimos evitar Sim. essa idade média ou não. Mas acho E as perspectivas para a Europa não são muito boas. Sim, mas eu acho que há uma linha nos últimos anos de que a política é só economia ou como a vida das pessoas é só economia. Inevitavelmente a economia condiciona, sobretudo na base. Se não há rendimentos suficientes para uma pessoa ter dignidade de vida, obviamente está condicionada. Mas eu acho que há outro tipo de reaprendizagem que a nossa civilização vai ter que ter. Nós fomos afastando de coisas essenciais, do saber viver, do procurar a felicidade, que Certo. parece uma coisa muito de mental coach, mas que é essencial. Nós estamos aqui de forma efêmera e o nosso propósito não é só o constituir a família e ter determinados rendimentos para garantirmos a nossa vida,
mas também para gozarmos essa vida. E não é só uma questão de dinheiro. A forma como nós olhamos para o mundo à nossa volta, eu acho que nos tornamos também excessivamente individualistas, e eu acho que temos de trabalhar mais essa parte de não sermos um sistema de desprezo das liberdades individuais, um sistema puramente coletivo, como temos em certa parte do mundo, mas também não sermos um sistema mais individualista em que só interessa a competição individual, mas haver uma lógica de sentido de comunidade. E eu acho que uma das coisas giras que devíamos voltar a reintroduzir, se calhar de uma forma um pouco diferente, é a questão de um serviço cívico. O serviço cívico de as pessoas, por exemplo, vamos pôr um gap de idade entre os 18 e os 24 anos, e depois renova-se, têm que dar X horas à comunidade, em corporações de bombeiros, IPSS, hospitais, a dar apoios a doentes e isso tudo, para as pessoas reaprenderem também a saírem um bocado das suas bolhas, verem a realidade do dia a dia e ganharem esse sentimento de comunidade. Até porque nós temos, além desse individualismo, temos pessoas excessivamente isoladas. Ou seja, e as redes sociais também nos criam uma percepção falsa. Depois a própria ligação ao mundo em redor. Eu acho que nós temos de nos abstrair um pouco, olhando para a nossa existência, que além de nós sermos só uma passagem, e nós somos, comparado com a história da nossa civilização, nós somos tipo um grão de areia, comparado com a história do universo, ainda somos menos. Mas o saber nos ligar à natureza foi algo que foi desaprendido. Eu tive uma experiência recentemente, fui viver com uma tribo indígena uma semana, porque eles estiveram cá em Portugal e a Gulbenkian convidou-me para ir à cerimónia de entrega de prémios, que eles receberam um prémio para a humanidade, e depois fui um debate com eles. Depois disse, ok, o que é conhecer essa realidade? Porque não é uma realidade que estamos habituados. E a forma que eles levam a vida, nós temos, somos condescendentes, são pobres. Não são pobres. Eles dizem uma coisa, nós não somos pobres, nós temos uma floresta, tu não tens. Eles têm um nível de vida que em certas coisas é melhor que o nosso. Agora não estou a dizer que nós vamos ter que ir viver para a floresta, mas se calhar temos que perceber o que é chave na nossa vida e o que é acessório, o que é fogo de vista. Deram prioridade a outras coisas a Deram determinada altura. ligação entre pessoas, ou seja, eles não é só a natureza é tudo, não. Eles são elementos da natureza, têm a ligação, preocupação de respeitar as tradições que são dos mais velhos e isso tudo, o que são os anciões, mas apostam sobretudo nos miúdos, e os miúdos tipo, têm umas condições também de ensino interessantes, mas sobretudo futuras gerações, essa lógica que nós nunca temos. O que é que deixamos para os próximos? Nós estamos aqui de forma passageira, o que é que ficam? Tenhamos netos ou não, o que é que ficam para os próximos? Antes chamávamos isto de ser estadista, mas esta palavra foi desaparecendo. Mas essa lógica de pensarmos em futuras gerações, o que é que nós carregamos de legado? Nós ganhamos um mundo que não é mau, nós temos umas condições, podemos nos queixar, mas temos condições de vida porreiras, e não é só comparado com outras partes do mundo, mas é comparado com períodos históricos diferentes. Os meus avós, os meus bisavós, estava no outro dia, a minha mãe estava-me a mandar que viu na casa, a minha avó já morreu, mas estava a ver na casa dela notícias de jornal que ela tinha, dos pais, dos avós e isso tudo, e era tipo, eu não sabia que tinha pessoas na minha família que morreram num acidente de carroça, não é? Tipo, porque iam para trabalhar para o mercado. O meu avô aos 6 anos estava a vender leite. Aos 6 anos eu estava tranquilo, vivia nos Açores, tinha uma boa vida. Ou seja, nós também temos que perceber que nós temos o que temos porque alguém trabalhou para isso e nos está a dar condições de vida que nós também temos uma obrigação moral de passar aos próximos. Ou seja, eu acho que é uma lógica também de perceber qual é o sentido da existência aqui. E não só passar aos próximos, mas também evoluirmos o conceito e passar melhor aos próximos. Claro, é uma passagem de testemunho que implica nós estamos a construir mais um andar num prédio que já vem muito, muito atrás. É verdade, Francisco. Tu tocaste num tema que me é muito querido e de facto faz todo o sentido. Acho que quando há bocado estávamos a falar das pessoas se sentirem mal e terem a percepção de que as coisas não estão a correr bem, também tem a ver muito com isso que estás agora a dizer, que é a desconexão que tem com os outros, a desconexão que tem com o mundo, com a natureza, com os outros seres e por aí fora, não é? Sem dúvida nenhuma. E isso gera desequilíbrios, não é? Porque às tantas as pessoas questionam-se para que é que estão aqui, para que é que estão a viver, o que é que fazem aqui, não é? E as respostas por vezes que encontram são erradas, não é? Ou não são muito certas. Que leva a que entrem uma espiral, né? Numa espiral de descontentamento e de insatisfação consigo e com tudo o que os rodeia,
e tomam também, no fundo, usam esse descontentamento para se exprimir do ponto de vista político, não é? Que é aquilo que nós estamos a discutir. Portanto, quando na realidade a resolução disso não passa só por a resolução dos vários problemas que surgem na sociedade. Claro. Também tem a ver precisamente com isso que estavas a falar, e muito bem, que é com a desconexão que tem com a natureza, ou reconectarem-se com a natureza, respeitarem a natureza, respeitarem, no fundo, respeitarmos os outros seres que estão no planeta, não é? O ecossistema. E não só aqueles seres que nós escolhemos de forma muito arbitrária para nos fazerem companhia ou para nós os comermos, mas também todos os outros seres que existem e dos quais nós dependemos efetivamente, não é? Eu acho esse É que tema. dependemos, é que esse nós tema- dependemos. Nós achamos que somos muito, muito fortes, muito omnipresentes, muito dominantes, mas nós dependemos completamente dos fungos, nós dependemos completamente dos micróbios e dos vírus, nós dependemos completamente das árvores e de outras plantas. Portanto, a nossa dependência é incrível e nós achamos que somos muito fortes e muito bons, o que não é verdade. E eu achei interessante essa tua história da tribo, né? Porque realmente algumas destas bases para nós nos encontrarmos estão realmente na natureza. Já agora, para quem quiser, eu já tentado escrever uma série de artigos durante o ano inteiro que se chama Aprender a Aprender com a Natureza. Se quiser, pode ir ao LinkedIn, tem lá o Substack para subscrever, porque realmente acho que é o próximo passo e tu por alguma razão falaste sobre isso. Nós movimentámos-nos do campo para as cidades, agora estamos a ver o movimento contrário e eu acho que cada vez mais vamos ver o movimento da nossa ligação com a natureza. Temos todas as questões de sustentabilidade, etc. Mas vamos ver a nossa vida, né? A ligar-se mais com todo o ecossistema, porque nós também estamos no ecossistema, estamos inseridos no ecossistema, trabalhamos o ecossistema, fazemos foguetões para ir para o espaço, as leis da física aplicam-se na mesma e a natureza continua a expandir-se. Ora, Francisco, obrigado por teres vindo. Foi um prazer discutir Eu é que democracia agradeço. contigo. Malta, vocês já sabem, se ficaram até aqui é porque isto foi interessante, é porque provavelmente conhecem alguém para quem este episódio possa ser interessante. Partilhem com eles o episódio e deixem nos comentários o que vocês acharam disto. Obrigado, Francisco. Obrigado a obrigado. todos. Até a Obrigado. próxima. Dano. Feito. Feito.